decisões políticas as necessidades que cada tempo demanda. Desconheço o grau de complexidade da discussão entre o Estado Central e o Executivo Camarário a propósito do dossiê da Estação Nova. Mas as imagens que se tornaram públicas relativas à reabilitação não poderiam ser mais decepcionantes. Confesso-vos que não troquei uma palavra sobre este assunto com o arquiteto Carlos Figueiredo, mas estamos completamente alinhados, como se percebe. Elas espelham uma solução tímida nos antípodas da imagem urbana, culta e progressista que a cidade deve reclamar e nos deixará refém de um projeto das infraestruturas de Portugal, sem rosto, que espelha esta visão de um país à margem de duas áreas metropolitanas. Regresso à história e já é a terceira vez que o faço. E ao papel desempenhado pelas estações ferroviárias centrais das cidades europeias do século XIX, equipamentos que se tornaram elementos identitários das próprias cidades, alavancas do seu desenvolvimento urbano e reforço do seu sistema de mobilidade. E recordo-me de Milão, de Paris, de Amsterdão, de Londres, de Lisboa e do Porto, tudo cidades metropolitanas, mas recordo-me também de Bilbao, de Antuérpia, de Delft e tantas outras. Esta opção é particularmente mais incompreensível numa cidade como Coimbra, que tem no pensamento culto universitário um dos seus pilares matriciais, quando este equipamento tem sido objeto de uma série de estudos promovidos pela sua Escola de Arquitetura e realizados por alguns mais reconhecidos arquitetos e urbanistas do mundo. Sola Morales, catalão, Busquets, também catalão, MMBB de São Paulo, pelo que creio ser o momento de resgatar estes estudos e construirmos coletivamente a cidade cosmopolita e culta que queremos ser. Numa época de regresso à ferrovia e da generação tardia da nossa consciência ecológica e ambiental, a pandemia e as reações ensurdecedoras do planeta, de que as cheias de Nice são apenas o último exemplo, vieram demonstrar-nos a obsolescência da banalização das ligações aéreas. Coimbra não poderá literalmente perder o comboio, se quiser continuar a ser relevante territorialmente. Metro ligeiro de superfície. Com um atraso de quase 30 anos e após serem gastos 118 milhões de euros, repito, 118 milhões de euros em estudos, o processo de implementação do sistema de mobilidade do Mondego é um bom exemplo da forma como não deve ser concebida e concretizada uma infraestrutura. Morador em Miranda do Corvo, falo-vos com total conhecimento de causa. Após a remoção intempestiva dos carris dos comboios suburbanos Coimbra-Serpins para a instalação do metro ligeiro de superfície, o processo parou mais de 10 anos, com prejuízos avultados para as populações, o que levou o Governo a um pedido público de desculpas a quando da recente consignação desta empreitada, admitindo que se este assunto fosse em Lisboa ou no Porto, não se teria arrastado tanto tempo sem resolução. Isto foi dito em Portugal há menos de um mês. Por trás desta assunção de responsabilidades do Governo, e não necessariamente deste agora em funções, está novamente a expressão desta visão bicéfala do país, não me canso de recordar, maioritariamente preocupado com as duas áreas metropolitanas. Esta opção política do Estado, sublinho tratar-se de uma opção política, nada tem de natural, como refere o documento do Estado. Tem retirado, ano após ano, capacidade de reivindicação às cidades médias e aos territórios fora das áreas de influências destas áreas metropolitanas, acentuando uma clivagem inadmissível no final da segunda década do século XXI. Não sendo a melhor solução, o Metrobus é a solução possível e deverá estar operacional no fim de 2023, no seu troço urbano e no troço coincidente com o antigo ramal ferroviário da Lausanne, estando por agora apenas consignado o troço urbano, o que, analisando o histórico deste processo muito conturbado, não nos pode deixar nada sossegados. A linha do hospital prevista nessa primeira empreitada fará a ligação da zona da Baixa de Coimbra e da linha da Lausanne à zona de Celas, onde se localiza um importante complexo de saúde. Duas faculdades, Medicina e Farmácia, os hospitais, o IPO, o Hospital Pediátrico, bem como várias instituições de investigação e outros equipamentos de importância estratégica para a cidade e para a região. Até aqui tudo bem. Admitindo que o segundo troço se concretizará, irá constituir-se como uma oportunidade extraordinária de criação de urbanidade de alguns territórios limítrofes, em particular nas suas áreas urbanas, à semelhança com o que aconteceu com a linha da Lausanne no seu momento fundador no século XIX. Num curto mas incisivo texto de 2006, a propósito da exposição Evolução do Espaço Físico de Coimbra, organizada pela Câmara de Coimbra e da qual era curador, o arquiteto José Santiago Faria escrevia: na segunda metade do século XIX, o progresso foi notável a nível de desenvolvimento de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, que levaram à modificação radical da paisagem rural e urbana, mais visível nas zonas envolventes às referidas vias, condicionando e estimulando o desenvolvimento industrial e o respectivo desenvolvimento económico, que permitiu o crescimento de toda uma burguesia, que alcançou
grande parte das suas aspirações. Em 1882, é inaugurada a linha de caminho de ferro da Beira Alta. Em 1906, foi inaugurado o ramal da Lausanne, que tanta importância teve na estruturação da cidade de Coimbra e que deverá vir a ter com o programado metro ligeiro de superfície, que terá de certeza consequências ainda não avaliadas a nível da paisagem urbana da cidade e de todo o território de Coimbra e Serpins. Volto a referir, este texto foi escrito em 2006. Fim de citação. Eis o ponto em que me gostaria de deter: as consequências deste traçado na paisagem urbana da cidade. Uma análise atenta aos territórios que confinam com o trajeto facilmente identifica este desejável potencial de urbanidade no Vale da Arregaça, agora para concretizar, tão carente de um plano regulador culto, urbano e denso, que possibilite a construção da cidade capaz de reclamar centralidade e inverta a situação atual, numa linha de comboio nas traseiras de edifícios, atravessando campos agrícolas abandonados. Uma linha de metropolitana de superfície deve promover a urbanidade, pelo que nas áreas de influência das suas estações deverão ser antecipados planos reguladores que promovam a urbanidade. Neste processo, os arquitetos e os engenheiros portugueses deverão ter uma palavra a dizer, trabalhando articuladamente com os decisores políticos. Os resultados a favor da cidade serão tanto maiores quanto mais qualificado for o projeto da sua edificação. Cada projeto é a síntese de um pensamento de cidade e deve, por isso, ser atribuído a um autor. Para não me alargar, recordo-vos o projeto do metro de superfície da área metropolitana do Porto, da autoria do arquiteto Eduardo Souto Moura, e o seu extraordinário poder transformador do território. Há um Porto antes e um Porto depois do metropolitano de superfície. Ora, nada do que nos é dado a ver e que, entretanto, foi sendo construído na linha da Lausanne, os seus cais, as suas rampas, as suas guardas, nos poderão sossegar quanto à qualidade das construções e das soluções. Ano zero, Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra. Alguns saberão que eu dirijo com a Desiré Pedro a Bienal de Coimbra. E eu creio que é um bocadinho nessa condição que fui chamado a intervir neste dia. Nas suas contradições, e Coimbra é a cidade das contradições, na interação com o pensamento sofisticado que a Universidade produz ou deve produzir, as vanguardas intelectuais e artísticas sempre encontraram terreno fértil para a criação, regularmente como saudável reação ao conservadorismo da produção desse conhecimento por parte da Universidade, que por via desta reação se tem sabido renovar. Alguns dos mais radicais movimentos artísticos e estéticos do país tiveram em Coimbra o seu domínio fundador, o seu domicílio fundador. As vanguardas artísticas têm sido, portanto, ao longo dos séculos, a mais inusitada das tradições de Coimbra, a tradição da vanguarda. Do teatro à literatura, à fotografia, à música e às artes plásticas, e poucos têm dado conta deste valor, o que não é uma particularidade desprezível. Essa particularidade, essa desatenção dos decisores, tem impedido a fixação na cidade de alguns dos mais brilhantes criadores nacionais, obrigados a procurar outro destino, por não encontrarem na cidade a possibilidade de continuar a desenvolver o seu trabalho. É justo também reconhecer que esta gritante insuficiência secular tem vindo a ser alterada com o reforço do apoio do Estado e da autarquia às estruturas culturais da cidade, em particular às estruturas mais relevantes, e com a criação do Convento de São Francisco. O resultado do seu trabalho potencia hábitos regulares de fruição de atividades culturais nos seus cidadãos e cria argumentos de atratividade turística que permitem um contínuo regresso à cidade, condição fundamental da urbanidade. Está demonstrado que um dos fatores de maior atratividade turística de uma cidade é precisamente a relevância da sua atividade cultural. Só nesse contexto consistente de uma rede local de programadores relevantes faz sentido existir momentos de programação de maior escala, capazes de atrair públicos mais alargados, nacionais e internacionais. As cidades necessitam destes gestos largos e contundentes. É nesse contexto que o Centro de Artes Plásticas de Coimbra propôs à Câmara Municipal e à Universidade a criação do Ano Zero, Bienal de Coimbra, organizada pelas 3 entidades, cuja primeira edição teve início em 2015, 2 anos após a classificação da sua universidade como Património da Humanidade pela Unesco. Propor como agente provocador uma Bienal para uma cidade, no preciso momento dessa classificação, questionando os seus limites e contrariando qualquer tentativa de discurso laudatório, não é um gesto tímido, tendo-nos parecido então o gesto oportuno e necessário. A caminho da sua 4ª edição, a Bienal é hoje o evento cultural de maior visibilidade da cidade e tem na produção de conhecimento, na sua dimensão urbana e na presença da arquitetura, desenvolvida em articulação com a Escola de Arquitetura da cidade de Coimbra, um dos seus elementos distintivos.
O Convento de Santa Clara Nova tem sido, desde a segunda edição do ano zero, o seu quartel-general. E a imagem parece-nos adequada quando nos referimos a um lugar que foi, desde a implantação da República em 1910 até 2006, um quartel militar, precisamente, após ter tido, desde o século XVIII, uma ocupação feminina religiosa, olhando como um espelho irónico o seu duplo masculino, a universidade situada na margem oposta. Trata-se de um edifício extraordinário, um dos mais bem guardados segredos da arquitetura religiosa de Portugal, que a Bienal deverá manter. Trata-se de um edifício extraordinário, um dos mais bem guardados segredos da arquitetura religiosa em Portugal, que a Bienal deverá manter no seu conjunto, edifício e cerca, reúne um potencial transformador da margem norte, articulando a cidade com a periferia, potencial que não deveria ser desconsiderado. Coimbra, cidade capital europeia da cultura. A preparação da candidatura de Coimbra à cidade capital europeia da cultura decorre ao seu ritmo, tutelada por uma equipa de cidadãos relevantes da cidade, coordenada pelo mágico Luís de Matos. Pouco se sabe ainda publicamente desse processo de candidatura, mas a história ensina-nos outra vez a história, que as candidaturas bem-sucedidas nas cidades à capital europeia da cultura têm sido aquelas que apostam com grande clareza e contundência na dimensão urbana dessa candidatura. Muito mais do que um alinhamento de programação, é a regeneração urbana do território, a construção de uma ideia de cidade ambientalmente responsável e qualificada que se tem revelado o elemento diferenciador. A lição de Glasgow, em 1990, na qual a cidade e a arquitetura foram os elementos charneira de todos os elementos de candidatura, deve ser tida em conta com muita atenção. Lisboa, 94, fez das reabilitações da colina, do Museu do Chiado e do Coliseu dos Recreios, então muito degradado, o seu elemento diferenciador. Porto, 2001, usou essa oportunidade para resgatar projetos, entretanto parados, para os viabilizar. A reabilitação do Teatro do Carlos Alberto, a cadeia de relação para a sede do Centro Português de Fotografia, a extensão do Museu Nacional Soares dos Reis e do projeto do arquiteto Fernando Távora. Mas foi verdadeiramente a Casa da Música, do arquiteto Rem Koolhaas, e a regeneração urbana do seu centro, convocando o contributo de um número extenso de arquitetos relevantes, que foram verdadeiramente os elementos distintivos desta candidatura. Guimarães, 2012, não esqueceu a lição de Glasgow, repetida nas anteriores capitais portuguesas, e fez da reabilitação do Toural, com o projeto de Maria Manuel Oliveira e da artista Ana Jota, e do Centro de Arte de Guimarães, do coletivo Pitágoras, os seus elementos âncora, fazendo uso, ainda que temporariamente, da fábrica ASA, tornado um centro de experimentação de criação artística contemporânea, revelando o potencial espacial das estruturas industriais obsoletas. Eis-nos de volta a uma encruzilhada feliz, uma situação extraordinária que importa capitalizar a favor da cidade. O plano de recuperação do engenheiro António Costa e Silva, a nova estação de Coimbra, o Metrobus, o ano zero Bienal de Coimbra, a candidatura de Coimbra à cidade capital europeia da cultura. Com as suas forças e fraquezas, estes 5 pontos, pensados articuladamente, poderão produzir uma reação sistémica e transformadora. Haja o discernimento, a inteligência e o talento para perceber o seu potencial e a cidade poderá, em breve prazo, ser a mesma, mas muito mais vibrante. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o convite para aqui estar e para mim uma grande honra estar num evento organizado de forma conjunta entre a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Arquitetos, num dia que é o Dia Mundial da Arquitetura, e por isso é para mim, de facto, uma grande honra poder colaborar e participar neste dia. Gostaria também de dizer, aliás, que é uma honra por dois lados, não só pelo tema em si, porque é um tema transversal às duas áreas do saber, indiscutível, já que foi inclusive abordado pelo orientador anterior e também pelos nossos presidentes da zona regional, mas também pelo facto de algo que já aqui foi abordado. É que, de facto, eu acho que estas duas áreas do saber não são antagónicas, não são competitivas, mas são claramente complementares. Por isso é fundamental que haja muitos destes eventos, muitas destas iniciativas, exatamente para fomentar a simbiose entre estas duas áreas do saber e, acima de tudo, garantir a sua complementaridade. Eu tenho tido o prazer, ao longo da minha vida profissional, de trabalhar com vários arquitetos
e sempre defendi que, de facto, cada um de nós tem formações diferentes, mas muito complementares e muito convergentes naquilo que pode ser uma boa solução global, muito positiva, com ganhos para todos. De facto, os arquitetos têm uma postura muito mais da integração funcional, integração urbanística, integração arquitetónica. Nós temos mais, provavelmente, a visão da funcionalidade direta, mas a verdade é que as duas questões são fundamentais e se complementam. Por isso, queria vos felicitar por esta iniciativa. Sejam muito bem-vindos aqui à Casa dos Engenheiros e é também com muito prazer, naturalmente, que eu dou o meu pequeno contributo sobre esta matéria. Eu tinha dúvidas de como organizar esta apresentação e por isso dividi em 3 partes essenciais. Uma primeira em que irei abordar questões mais genéricas da mobilidade e da sustentabilidade. Depois falarei um pouco sobre aqueles que devem ser os princípios inerentes e requisitos básicos que devem ser contidos em qualquer projeto de uma estação, de uma interface, basicamente, porque é isso que aqui temos. E depois, finalmente, então, irei debruçar-me concretamente sobre a estação de Coimbra B. Por isso, slide seguinte, por favor. Ora bem, este infelizmente é o cenário que temos hoje em dia. Não há dúvidas que um sistema de transportes eficaz é fundamental, é crucial ao desenvolvimento económico e social, mas parece-me que ao longo da vida temos vindo, e ao longo dos anos e particularmente das últimas 3, 4 décadas, temos vindo a usar este mesmo conceito de forma extremamente equilibrada. E qual é o problema? O problema é que cada vez mais temos aqui o problema da pescadinha do rabo na boca, ou seja, o equilíbrio entre a oferta e a procura. Temos uma procura que é crescente, porque obviamente as acessibilidades são fundamentais, como disse, ao desenvolvimento, e por isso a tendência é que os nossos políticos fazem mais estradas, cada vez com maior nível de fluidez e de capacidade, para responder àqueles que são os níveis da procura. Mas como nada é eterno, a tendência é esgotar-se muito rapidamente. Por isso, à medida que a procura aumenta, a tendência é investir-se num aumento também da oferta e à medida que a oferta vai aumentar, isso também gera uma maior procura. E por isso a tendência é cada vez mais estradas, cada vez mais largas, cada vez mais fluidas, mas ao mesmo tempo estamos aqui a dominar completamente o território com o veículo automóvel. Ou seja, ao longo dos anos temos perdido aquilo que é o sentido de estar, o sentido de vivência em qualquer espaço urbano e tem vindo a ser cada vez mais dominado pela presença do veículo automóvel. Em primeiro lugar, pensamos nas estradas e depois preenchem-se os espaços sobrantes. E este slide mostra exatamente este conceito. E acho que nada melhor do que aqui em Coimbra focar o parque infantil que está integrado no nó da Casa de Sol. Para quem conhece minimamente aqui o nosso território, é um nó rodoviário onde temos os maiores fluxos da cidade e onde vai nascer um jardim de infância, o pior sítio, diria, para nascer um jardim de infância. Mas é onde sobra espaço, porque primeiro se pensou na estrada e depois é que se pensa nas crianças, que são efetivamente o futuro, o nosso futuro. Próximo slide, por favor. Mas claramente estas são as cidades que nós não queremos e por isso é que hoje em dia, infelizmente, se fala tanto na sustentabilidade. Não podemos pensar só em eixos viários, não podemos transformar as cidades em sítios de estradas, mais do que isso, o veículo automóvel não pode continuar a ser o elemento dominante. Temos que contrariar esta tendência e, de facto, o norte da Europa e outros territórios têm vindo já a seguir novas políticas de desenvolvimento urbano em que procuram aqui cativar investimentos noutros modos de transporte. Próximo slide, por favor. De facto, este é o grande problema. É também, de certa forma, o nosso sentido de estar. Nós somos cada vez mais comodistas. A verdade é que se eu fizesse, não temos muita gente nesta plateia, mas se eu fizesse um inquérito, quem é que veio de transporte coletivo para aqui? Não, vieram todos de carro. Por isso, na verdade, nós somos extremamente comodistas, valorizamos efetivamente esse comodismo e também, obviamente, o conforto que está associado a qualquer veículo. Ele está sempre disponível quando eu quero, vai para onde eu quero e onde preciso e por isso a tendência é, de facto, nos deixarmos levar por este modo de vida extremamente sedentário. Pois, por outro lado, e apesar de ter vindo a crescer, particularmente nas últimas 2 décadas, esta consciência ambiental ainda não chegou a todo sítio. Por isso, maioritariamente, as pessoas pensam de forma individual em detrimento da forma e do interesse coletivo. E por isso também esta consciência ambiental, pensamos sempre que compete aos outros salvar o planeta, mas eu continuo a manter os meus modos sedentários e egoístas de vida. E por isso temos também aqui um outro problema, logo imediatamente associado, que é a expansão das cidades. Esta fragmentação e particularmente a expansão dispersa, por isso a evolução dispersa das cidades, que vai plantando casas um bocadinho em todo lado, com as consequências que daí advêm,
em termos de custo das infraestruturas e onde os transportes naturalmente é igualmente uma delas. Por isso, quando temos uma zona muito dispersa, ter uma boa rede de transportes coletivos fica extremamente caro e por isso a tendência não a servir e voltamos a ter mais uma vez aqui o veículo automóvel como dominante. Os congestionamentos são evitáveis na sua concentração no espaço urbano e por isso, obviamente, que a principal consequência é a perda de qualidade de vida e a perda de qualidade do próprio espaço público. Próximo slide. Ora bem, as consequências são graves. Não é só os congestionamentos, não é só os acidentes, de facto os acidentes justificam 40 mil pessoas mortas só na União Europeia, mas no caso português temos sempre todos os anos na ordem das 500 vítimas mortais, mais 2.000 pessoas feridas gravemente e ainda mais 40 mil de forma ligeira. Por isso estamos a falar de facto de um universo bastante problemático, os acidentes, mas isto é apenas uma das consequências. A pior, do meu ponto de vista, é efetivamente todas as consequências ambientais que daqui resultam, sendo que temos de ter consciência que os transportes gastam 1/3 da energia na União Europeia. E são também responsáveis por cerca de 1/3 das emissões de CO2. E isto tem que ser contrariado, principalmente se esmiuçarmos e tivermos também consciência que 70% destas emissões são derivadas do transporte rodoviário, ou seja, aqui o veículo individual, o próprio transporte coletivo tem um peso bastante significativo. Quando eu digo transporte coletivo, apesar de o defender, naturalmente temos também que ter aqui um aumento, uma melhoria e renovação da frota, porque o problema está efetivamente nos veículos muito antigos. Ou seja, temos aqui um conjunto de problemas também ligados à própria poluição sonora, não sei se temos consciência, mas de facto 30% da população sofre efeitos diretos do ruído em excesso acima daquilo que deveria sofrer, que é considerado o patamar aceitável e isso vai trazer também perturbações ao nível do som. Por isso há aqui um conjunto de consequências que afetam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos, nomeadamente em espaço urbano. Em frente, por favor. Ora bem, isto leva a que os nossos poderes políticos tenham, nomeadamente a União Europeia, tenha que balizar metas. E ainda bem que elas existem, mas a dificuldade é conseguirmos definir depois políticas que nos permitam atingi-las. Há duas metas atualmente em que Portugal se comprometeu e que me parecem extremamente relevantes aqui de relembrar. Por um lado, o roteiro para a neutralidade carbónica, em que basicamente Portugal se comprometeu até 2030 garantir a neutralidade carbónica. No caso da União Europeia, no seu global, comprometeu-se em reduzir 40% as emissões. E depois temos uma estratégia nacional para a mobilidade ativa, que é relativamente recente, foi aprovada em julho do ano passado, 2019, em que Portugal se compromete até 2030 em construir 10.000 quilómetros de ciclovias e com isso naturalmente também reduzir a poluição em domínio urbano. E, claro, há aqui um outro indicador muito importante que é conseguir uma transferência modal de 10% até 2030. Parece que é um desafio, uma meta fácil de atingir, mas eu diria extremamente difícil de atingir em Portugal. Porque é preciso aqui combater a consciência, a nossa forma, a nossa cultura. São questões sociais e culturais, acima de tudo, ideológicas naturalmente, mas que temos que conseguir combater. E não é fácil, efetivamente, atingir estes objetivos, principalmente quando temos um poder político, particularmente a nível local, que ainda é muito a favor do veículo individual. E por isso promove a construção de novos parques de estacionamento e normalmente todo o pensar da cidade ainda continua a ser modelado em que o veículo automóvel continua efetivamente a dominar este mesmo pensamento. Em frente, por favor. Ora bem, estes são os desafios. Efetivamente, quando falamos de mobilidade urbana sustentável, isto é inevitável. Temos que conseguir alternativas ao veículo individual. Eu não quero com isto dizer que temos que deixar o carro na garagem e ele não tem utilidade. Claro que sim, ele tem o seu papel e é fundamental em qualquer sistema de transportes urbano e sustentável. Mas não pode ser e não pode continuar a ser o dominante. Tem o seu papel, como já iremos ver. Por isso, isto pressupõe para reduzir e temos que conseguir efetivamente diminuir as viagens individual, temos que criar alternativas. E essas alternativas vão muito exatamente na meta que eu acabei de referir anteriormente, que são os modos suaves. Mas não só, outras formas de mobilidade, o andar a pé, andar de bicicleta, mas também o sentido de propriedade do veículo, que é algo que já se perdeu no norte da Europa há muitos anos, mas que em Portugal continuamos muito presos a este conceito.
Eu quero ter o meu carro, o meu filho tem um carro, o meu marido tem um outro carro e cada um tem o seu carro. Na verdade, como eu disse, este sentimento de propriedade faz com que, maioritariamente, cada carro ande com uma só pessoa. Isto tem consequências extremamente graves, não só em termos de congestionamento, mas da ocupação do espaço urbano por veículos, por latas. Temos o espaço efetivamente dominado por latas e não pode ser. Avancemos. Onde é que temos que atuar? A vários níveis. Não há uma solução milagrosa, como eu costumo dizer, a resolução passa por atuação a vários níveis. Desde logo o planeamento do território. A cidade dispersa não pode continuar e por isso temos que controlar aqui os perímetros e a expansão dos perímetros urbanos. Densificar o espaço central para que tudo esteja acessível a determinados minutos a andar a pé. Aliás, o conceito hoje em dia adotado por Paris e outras cidades que nos entretanto estão a adotar exatamente o mesmo conceito, a cidade dos 5 minutos, a cidade dos 10 minutos, a cidade dos 15 minutos, como é o caso de Paris, em que supostamente qualquer pessoa consegue ter resposta a todas as suas necessidades comerciais, serviços, num raio de 15 minutos a andar a pé. Este é um conceito que nasceu, que veio para ficar e que está efetivamente a ser seguido por muitos espaços urbanos e que vem mudar este paradigma da mobilidade urbana, ou seja, deixa de ser o carro a dominar, efetivamente é o andar a pé ou então de outro modo de transporte. Depois a eficiência energética, eu já há pouco referi, temos que melhorar a nossa frota de transportes coletivos, mas também aqui a eficiência a outro nível. Os veículos que se movem a combustão interna, como sabemos, têm graves consequências para o ambiente, por isso há que criar aqui alternativas. Tenho muitas dúvidas, não vou entrar nesta polémica aqui, mas tenho muitas dúvidas que o caminho seja efetivamente aquele que temos vindo a seguir, que é a mobilidade elétrica, porque apesar de ser limpa diretamente no local, tem consequências amontantes, quer na produção de baterias, quer depois o que se faz à bateria no seu fim de vida, como, enfim, a própria produção da energia elétrica, também, como sabemos, deixa aqui muito a desejar, enquanto mantivermos várias centrais a carvão. Por isso, veículo elétrico, sim, nas cidades, mas a consequência passa para toda esta cadeia de produção que fica a montante e que não é efetivamente completamente limpa. E depois temos estratégias de mobilidade urbana, em que aqui apostamos muito na redução da necessidade da procura. O teletrabalho é um exemplo que hoje em dia muitos de nós aderimos, já não viajamos tanto porque temos alternativas e com isso reduzimos a procura. Mas não só, há um conjunto de estratégias que podemos adotar e desde logo a taxação do estacionamento é daquelas que poderia estar disponível a qualquer autarquia para adotar. Por isso temos de trabalhar a vários níveis, repito, não só na melhoria da nossa frota automóvel, mas também arranjar formas alternativas, moderar a procura e ordenar devidamente o território, permitando que este último seja o primeiro, porque efetivamente as consequências e os problemas de congestionamentos e de tráfego normalmente são um reflexo direto dos problemas de ordenamento do território. Se o território não estiver devidamente ordenado, as consequências são feitas a seguir. Mas às vezes, como também costumamos dizer, a ironizar, é isso que dá trabalho aqui aos engenheiros de tráfego e por isso também é conveniente que não se resolva tudo. O próximo, por favor. Ora bem, as formas de atuação. Temos aqui dois jargões que são conhecidos de muitos de vós, mas que são absolutamente fundamentais. Uma aposta na multimodalidade e na intermodalidade. E quando falamos em interface, estação B, eu diria que estes dois conceitos são fundamentais. Temos que oferecer várias formas alternativas de deslocação, isso é fundamental, mas ao mesmo tempo elas têm que estar devidamente articuladas e coordenadas entre si. Porque se cada uma trabalhar individualmente e de forma isolada, é tal e qual como o território, não tem coerência no seu global. Por isso temos que ver e temos que planear tudo em conjunto e depois atribuir funções diferenciadas a cada um deles. Próximo, por favor. E este slide ajuda-nos a entender isso. Quando é que devemos andar a pé? Obviamente que quando as distâncias são curtas. Ou seja, há aqui um raio de ação que normalmente não deve ultrapassar os 600 metros em condições normais, em que tudo que sejam viagens até 600 metros de qualquer um de nós tem a obrigação de andar a pé e depois até 2 km em situações já muito específicas e que já depende também das condições de mobilidade física de cada um de nós. Mas curtas distâncias devem ser o modo privilegiado para a resposta, tem que ser o andar a pé. Depois temos a bicicleta que permite aumentar o raio de ação até na ordem dos 5 a 8 km de distância e depois tem que vir então o transporte coletivo. Eu diria que dentro de uma cidade estes são os 3 modos preferenciais que devem existir. Mas o veículo automóvel tem aqui também sempre o seu papel.
nomeadamente em zonas mais periféricas, zonas mais distantes, mas acima de tudo em zonas, como eu dizia há pouco, em zona dispersa. Porque em zona dispersa não é rentável garantirmos e oferecermos um bom sistema de transporte coletivo, fica mais barato naturalmente à sociedade, à coletividade, que a pessoa venha a pé e tenha, sim, garantido parques de estacionamento periféricos onde largue o seu veículo e ao mesmo tempo tenha transporte coletivo eficaz, com horários devidamente sincronizados com as horas de ponta e com as necessidades da cidade e garanta então a viagem até ao seu destino final. O próximo, por favor. É isto que nós não queremos, é ter uma torre da universidade pejada de veículos à porta. Já foi assim há 10, 15 anos atrás, hoje em dia está um bocadinho melhor, mas não está ainda bem. Por isso ainda há muito a fazer nesta cidade e particularmente também no Polo 1, de onde eu sou particularmente crítica, porque de facto toda a monumentalidade daquele espaço é um espaço nobre que tem que ser defendido e tem que ser devolvido ao peão e à vivência urbana. Não pode continuar pejado de veículos a degradar a visão, mas acima de tudo o ambiente urbano. O próximo, por favor. Ora bem, só para terminar esta primeira fase de enquadramento, como eu tinha referido inicialmente, dizer que o modelo normalmente de financiamento seguido por várias entidades locais é estas. É haver um conjunto de medidas repressivas, em que passa por medidas repressivas à circulação, controle de acesso, por exemplo, mas também ao estacionamento através da sua taxação, que permitem angariar fundos que, por sua vez, vão permitir melhorar o sistema de transportes ativos. A rede para peão, bons passeios, é provavelmente das soluções mais baratas e mais eficazes que podemos ter em domínio urbano. No entanto, continuamos a negligenciar muito uma questão que é básica e que todos usamos, um bom passeio. E iremos ver no caso da estação B, onde também, do meu ponto de vista, se está a negligenciar e não se deveria. A própria ciclovia, mas também garantir uma boa rede de transportes coletivos e corredores de bus são essenciais para que o autocarro garanta a sua fiabilidade e dessa maneira consiga cativar, seja atrativo para a sua procura, para todos aqueles que o procuram. Porque reparem, é isso que normalmente procuramos em qualquer transporte coletivo. É a fiabilidade, é claramente que também tem que ser minimamente confortável, mas acima de tudo o que nós queremos é confiança nesse modo de transporte. Se eu tiver a garantia que chego ao meu destino à hora tal, eu uso o transporte coletivo. Não admitimos normalmente esta insegurança, esta dúvida, chegarei ou não, e opto por ir no veículo individual. Próximo slide, por favor. Ora bem, e Coimbra B? Vamos entrar em Coimbra B e primeiro ia falar dos requisitos essenciais a qualquer interface, mas permitam-me que faça aqui um enquadramento, uma vez que vi que o colega anterior, o arquiteto Carlos Antunes, fez uma abrangência também à própria linha e traçado da linha do Metrobus. Bom, eu tenho sido provavelmente uma das vozes mais críticas nesta cidade relativamente ao processo do Metrobus. Na verdade, não me revejo, tenho uma pena, muita pena, que eu acho que estamos a perder uma oportunidade única de repensar esta cidade, e de facto estamos a perder, não, eu diria que já perdemos, eu acho que já é extemporâneo. Não por falta de vozes ativas na cidade, mas por fecho completo por parte das entidades competentes. Aliás, o Sr. Arquiteto acabou de referir que convidou a Câmara Municipal e a Metro Mondego para estarem presentes nesta sessão e nem tão pouco teve qualquer resposta. Infelizmente, esta tem sido a postura das nossas entidades responsáveis e as consequências estão à vista. Porque acho que é perfeitamente, não vou usar termos que qual me arrependo a seguir, mas acho que é uma pena, para não ser um bocadinho mais ofensiva, é uma pena que tenhamos o nível de conhecimento que temos nesta cidade, seja na área da arquitetura, seja na área da engenharia, e falo mais concretamente do meu próprio departamento de engenharia civil da área dos transportes, e que nunca tenhamos sido chamados para dizer, seja o que for, ou dar algum tipo de contributo. No meu caso, e permitam-me dizer, porque acho que é inevitável fazê-lo, eu sou vereadora da oposição na Câmara Municipal de Coimbra e por isso usei os meus próprios conhecimentos para fazer essa mesma oposição. E a verdade é que com o tempo o que eu vi foi portas fechadas. Por isso, apesar de ter contribuído na componente ferroviária há uns anos atrás na definição da solução, e por isso é que esta não é completamente má, convenhamos com todo o respeito, porque na verdade se baseou muito naquilo que já vinha anteriormente, a verdade é que desde então o que eu vejo é portas fechadas. Se até aí eu colaborei e era chamada a colaborar, desde então simplesmente ninguém me diz nada e pelo contrário não temos acesso à informação. Este é o problema que vivemos em Coimbra. É um projeto fechado, eu quase que me arriscaria a dizer que ninguém aqui o conhece.
porque na verdade ele é muito fechado. Lá sai para a comunicação social uma ou outra fotografia, mas é inaceitável, eu digo que é mesmo inaceitável, que o próprio Executivo não tenha tido acesso aos projetos de execução no dia da sua aprovação. A Câmara Municipal dá o seu parecer, aprova ou rejeita um determinado projeto. A verdade é que o Executivo não teve acesso às peças desenhadas, apenas à memória descritiva, dizendo-nos que simplesmente não há necessidade, a memória descritiva é perfeitamente clara sobre aquilo que se pretende fazer. Obviamente que isto não é forma de fazer cidade, isto não é forma de se trabalhar em pleno século XX, onde está em causa aqui a democracia e a cidadania, do meu ponto de vista. Pronto. Falando muito rapidamente sobre a qualidade do projeto, felizmente, como eu disse há pouco, ele segue o trajeto que já estava definido para a via ferroviária, tem aqueles graves problemas que o arquiteto Carlos Antunes referiu anteriormente. De facto, a zona da Argaça tem ali todo um potencial, não só urbanístico, mas também viário. É preciso não esquecer que tínhamos a Avenida da Lousã, que tem o sentido, melhor, o que se previa era a Rua do Brasil com um sentido e a transferência do sentido oposto para o Vale da Argaça, e nem essa garantia nos é dada de que não estará inviabilizado. Acredito que não, que tenha havido algum cuidado nesse sentido, mas de facto é um projeto que nasceu às peças, está dividido em quatro trechos, de forma completamente desgarrada da cidade, sem qualquer integração funcional, e chegamos ao ponto de ter uma estação, a estação da Rainha Santa, como o próprio nome indica, é aquela que serve diretamente não só ao Vale da Argaça, mas lá em cima a Escola da Rainha Santa, sem qualquer ligação pedonal. Ou seja, uma estação que nasce debaixo de um viaduto e que nem tampouco uma ligação pedonal é feita na ligação ao principal polo atrator de viagens. Infelizmente, este é o cenário que eu não podia deixar aqui de denunciar, visto que as vozes que eu vinha preparada para não o dizer, mas uma vez que as vozes anteriores já foram muito nessa ordem, nessa orientação, eu também não podia deixar de o fazer. E vou apenas referir mais uma outra situação que me parece chocante, que é, de facto, a linha do hospital. A linha do hospital que liga a Baixa, a Estação Nova, a atual Estação Nova, à zona do hospital, chegou a pôr-se a hipótese de não servir diretamente ao hospital, chegava à rotunda da Mota Pinto e fazia inversão de marcha e voltava. Felizmente que o povo aqui ganhou, por isso com alguma pressão e alguma crítica foi revisto o projeto e neste momento ele vai efetivamente até ao pediátrico, mas mesmo assim deixa muito a desejar. O Polo 1 não é servido. Para qualquer pessoa que conhece a cidade, de facto, como é que é possível tirarmos os carros do Polo 1, como ainda agora defendi há instantes, sem que o metro sirva diretamente do Polo 1, simplesmente o polo que mais tráfego gera da cidade? É claramente o hospital e é o Polo 1. Isso é indiscutível, não é preciso conhecer muito bem a cidade para o saber. Por isso não considero que uma paragem na Praça da República sirva diretamente do Polo 1, até porque nem toda a gente, infelizmente, nem toda a gente consegue subir escada a 125 graus no seu dia-a-dia e chegar lá em cima a rir. Por isso, há problemas de mobilidade, há pessoas que merecem exatamente o mesmo respeito, não só pela idade, mas também porque andam em cadeiras de rodas, e por isso não considero que isso seja a solução que Coimbra, de facto, deseja e merece. Merecíamos mais e perdeu-se efetivamente uma oportunidade. Perdeu-se por teimosia e por falta de democracia e de cidadania no fecho de um projeto que devia ter sido aberto ao público. E pronto, falando agora da Estação B, uma vez que era o foco e o mote desta nossa conversa, pedia que avançássemos, é um ponto focal de intermodalidade, por isso. Não preciso estar a focar aqui os aspectos negativos, é a pior estação da linha do Norte, foram sendo feitos investimentos desde norte a sul do país, Coimbra ficou esquecida no tempo, esta é a estação que temos, com pessoas a atravessar linhas de primeiro nível, não é? As linhas, nomeadamente as exatamente do Intercidades, do Alfa, e continuamos a atravessar de nível. Felizmente não tem havido muitos conflitos, mas não tem havido muitos acidentes fatais, mas na verdade esta é uma situação que tinha e era premente ser resolvida. Avancemos, por favor. Ora bem, mas quando falamos de interfaces, que é o que aqui temos que defender efetivamente não só a interligação entre os vários modos de transporte, que é naturalmente uma função, diria, básica, mas temos que defender acima de tudo a sua integração no meio ambiente e no meio envolvente. Não só no espaço envolvente da própria estação, mas também na própria cidade. E não é isso que efetivamente está a acontecer, como já vamos ver a seguir.
Por isso, eu diria que a estação devia ser pensada não só para servir aqueles que a utilizam diretamente, mas para potenciar todo o desenvolvimento à volta da própria estação, criando ali uma nova centralidade, criando um conjunto de serviços, inclusive fazendo aquilo, se não se importa de avançar, por favor, aquilo que são as grandes tendências hoje em dia do próprio urbanismo, que é densificar aquele espaço. Ora bem, temos duas grandes funções. É a função de transporte, em que está basicamente ligada à interligação entre os vários modos de transporte, não só o comboio convencional, mas também a própria alta velocidade, que já iremos voltar a abordar este assunto, o transporte coletivo rodoviário, o metrobus, enfim, o bike, andar de bicicleta, o andar a pé, o transporte urbano. Todos estes modos têm que estar devidamente articulados num ponto focal e que tem que ser esta estação. Esta é a função de transporte. Mas há muito mais que está a ser esquecido e que é efetivamente a função urbana. A função urbana que deve integrar, deve trazer muito mais para esta solução, enquadrá-la em todo aquele espaço e, como eu estava a dizer há pouco, criar aqui, porque há uma oportunidade de criar uma nova centralidade. Aquele espaço está praticamente vazio, ou seja, há ali um grande potencial de desenvolvimento urbano, com a criação de outros serviços que me parecem absolutamente fundamentais em qualquer estação. Hotéis, e basta olhar para a Estação do Oriente. Um hotel onde as pessoas estão cansadas, que vêm a uma conferência e querem ficar e no dia seguinte prosseguem a respectiva viagem. Mas serviços tipo bancos, posto de turismo, um conjunto mesmo até, diria, equipamentos ligados a desporto para quem fica, queira eventualmente espairecer um bocadinho, cinemas, enfim, todo um conjunto de equipamentos de apoio que são absolutamente fundamentais para que se faça cidade à volta da própria estação. Sendo a estação um ponto central, focal, motivador, dinamizador de todo o desenvolvimento de um espaço urbano. Em frente, por favor. E é isto mesmo, a política urbanística cada vez mais defende a densificação destes espaços em volta das estações. Ou seja, não devemos de olhar para a estação de forma isolada, mas sim integrada em todo o meio ambiente, à volta, e todo o meio urbano, e em que a própria estação dá resposta às necessidades das pessoas que ali vivem à volta. Nomeadamente zonas comerciais, zonas de equipamentos que não são possíveis de existir à volta e que podem ser colmatadas nesta nova centralidade que aqui vai nascer. Mas, por outro lado, é fundamental densificar. E porquê? Porque nós queremos chamar as pessoas para o transporte coletivo. E por isso, onde elas têm facilmente acesso a todos os modos de transporte, é naturalmente o ponto crucial, focal, onde as devemos concentrar. Por isso, temos que densificar necessariamente estas áreas à volta das estações, até como forma absoluta e necessária de garantir a sustentabilidade económica do modo e da rede de transportes. Bom, continuando, por favor, em frente. Ora bem, temos que então, dentro do próprio espaço, criar dois espaços. Por um lado, os de circulação, que são sempre uma grande preocupação, mas ao mesmo tempo espaços de permanência. No caso da circulação, há aqui um conjunto de critérios que já vamos falar a seguir que são absolutamente importantes, mas não podemos esquecer a questão do transbordo. O transbordo é algo de muito penalizante para as pessoas que usam transporte coletivo. Quando temos que vir numa linha, largar essa linha e passar para outra, este efeito de transbordo tem que ser, esta penalização associada ao transbordo tem que ser extremamente minimizada. Por outro lado, então, os espaços de espera, nomeadamente sítios adequados onde as pessoas possam esperar por um novo serviço, e depois como utilizar esse mesmo tempo de espera. Se tivermos espaços comerciais, espaços de cultura, onde possamos, diria, despender o nosso tempo sem ser um sacrifício, naturalmente que ajuda a criar, diria, uma continuidade na respectiva viagem. Em frente, por favor. Ora bem, muito rapidamente passando pelos requisitos básicos de qualquer uma destas componentes e começando pela qualidade da oferta do transporte, o transporte tem que ter uma boa frequência, tem que ser fiável, tem que ser confortável, temos que ter ligações diretas, naturalmente, entre os vários polos, geradores e atratores de tráfego, mas tudo isto tem que ser complementado por um bom sistema de informação e um bom sistema de bilhética. O que é que eu quero dizer com isto? Ainda há pouco falava do transbordo. Quando uma pessoa apanha um autocarro ou um comboio num determinado sítio, paga um bilhete, chega a um sítio, é castigado e tem que fazer transbordo. E o castigo maior, ainda tem que pagar um segundo bilhete, é óbvio que vai ponderar duas vezes se vem ou não vem de carro. Bom, e esta questão é central, diria, à procura do transporte coletivo. Se queremos avançar para um modo, para uma mobilidade urbana sustentável,
temos que ter uma bilhética integrada, um passe único, tal e qual como está a acontecer neste momento na área metropolitana de Lisboa e do Porto, e não acontece em Coimbra. E já se falou aqui, e eu, aliás, permitam-me que felicite o arquiteto Carlos Antunes pela apresentação que fez, que me parece que foi excepcional. Eu não me vou repetir relativamente a ele, porque eu acho que ele foi extremamente claro, mas esta questão e esta tendência da bipolarização do nosso país, que eu também muito tenho criticado e tenho confrontado, não faz sentido absolutamente nenhum, sem esquecer, de facto, o resto do território. E nesta questão dos transportes, também o resto do território foi esquecido. Não podemos esquecer este aspecto que eu acho que é fundamental ao desenvolvimento do nosso país. De facto, o sistema PARTE, que muito foi aqui discutido, foi discutido a nível nacional, o Programa para a Redução Tarifária, de apoio à redução tarifária, em que o Governo, em 2018, empenhou ali 104 milhões de euros, 85% destas verbas ficaram na área metropolitana de Lisboa e do Porto. Apenas 15% foram distribuídas pelo resto do território nacional. Ou seja, andar em Lisboa e no Porto, como sabem, houve passos que custavam 150 euros, 140 euros, que passaram para 40 euros. Nós aqui na região de Coimbra, vir de Serpinhos, como é o caso do metro, não é? Que vai ligar Serpinhos a Coimbra, as pessoas continuam a pagar 50 e tal, 60 euros. Não é aceitável, não é de todo aceitável, isto é discriminatório. E por isso estes problemas têm que ser resolvidos e partem naturalmente do nosso governo central. Mas ao mesmo tempo, parte do nosso poder local. O nosso poder local tem que exigir as mesmas condições de tratamento, o que efetivamente não está a acontecer. Mas sem me querer perder em relação à minha sequência da apresentação, de facto a bilhética é fundamental. Tem que haver um passo único em que as pessoas paguem em função daquilo que utilizam ou então, pelo menos, as mesmas condições que temos garantidas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A questão da informação é hoje em dia cada vez mais importante. Porquê? Porque está tudo à distância de um clique. Por isso eu tenho que conseguir ter a informação online, em qualquer sítio, saber o que é que tenho que fazer e onde é que tenho componentes, isto é, qual é a solução que melhor se adequa às minhas necessidades. Por isso uma aposta clara na informação e que tem que ser articulada. Qual é o problema que nós temos atualmente em Portugal? Atualmente e desde sempre, e que ainda permanece, é que temos um conjunto de operadores a operarem no mesmo território. Ou seja, tenho operadores privados, tenho operadores públicos, vou ter um Metrobus e ainda tenho os comboios das infraestruturas de Portugal que são governamentais. Temos diferentes entidades a usar o mesmo território, a operar no mesmo território, mas que não se articulam entre si. E daí que haja dificuldades na bilhética integrada, cada um tem o seu bilhete e cada um tem o seu tarifário, mas ao mesmo tempo cada um tem a sua informação e não se articulam e não é possível termos um único site onde ir e dizer quero ir do ponto A até ao ponto B e tenho estas diferentes alternativas, uma custa-me X, outra custa-me X1, outra custa X2 e assim sucessivamente. Mas estes são pontos fundamentais se queremos promover uma mobilidade urbana. Por outro lado, e vou aqui arriscar a dizer algo, também é importante que esta interface sejam também promotores, que sejam uma alavanca à criação de uma central de tráfego. Neste momento só Lisboa e Porto têm uma central de tráfego, Coimbra com esta dimensão não tem uma central de tráfego, ou seja, não há como, por exemplo, em qualquer evento ou em qualquer circunstâncias, dar prioridade ao transporte coletivo, que me parece absolutamente fundamental. Ou seja, há um determinado evento, eu quero criar um determinado circuito, então eu tenho que conseguir dar prioridade e tenho que arranjar corredores de verde para que, eu provavelmente o meio expandir é típico, vou tentar apressar, mas temos que ter também uma central de tráfego e parece-me que o interface, que é onde estão todos os modos de transporte, é o sítio adequado. Em relação aos espaços de circulação interna, vou apenas dizer aqui que temos que ter em consideração as pessoas de mobilidade reduzida, as pessoas que andam de cadeiras de rodas e por isso os meios mecânicos são absolutamente essenciais e também dizer que a sinalética deve ser simples e atraente. Em frente, por favor. Em relação ao problema dos transbordos, bom, eu já falei neles, temos que os facilitar, acima de tudo a pessoa tem que ficar com a ideia da continuidade, não pode haver uma quebra na sua viagem, mas tem que ser contínuo. No caso de Coimbra, preocupa-me particularmente o transbordo do comboio convencional que até aqui parava em Coimbra B, mas prosseguia até Coimbra A e que neste momento vai ficar em Coimbra B, que tem que fazer transbordo para o Metrobus. Este transbordo tem que ser claramente facilitado e deve ser uma preocupação premente das nossas entidades. Não sei se está a ser ou não, eu tenho chamado
muitas vezes a atenção desta necessidade básica. Não sei em que modo está atualmente. Em frente, por favor. E os serviços a integrar na estação B. Deveria ser a alta velocidade e não posso deixar de também focar aqui um aspecto já focado anteriormente, que é o plano de recuperação de Costa e Silva, que vem dar um grande peso à componente ferroviária a nível nacional. Mas parece que estamos a esquecê-lo, porque a estação de Coimbra B que nos é apresentada e que vai ser construída esquece completamente a alta velocidade. Eu até diria mais, inviabiliza a alta velocidade. Ou seja, vamos vê-la passar ao lado. Vai parar provavelmente a Aveiro, algumas pessoas vão provavelmente até gostar, mas não será o nosso caso, claramente. Porque é que vai passar ao lado? Porque neste momento a quantidade de cais que lá temos e a sua tipologia não são compatíveis com a alta velocidade. Eu não estou a ver esta preocupação em cima da mesa por parte das nossas entidades locais. Por isso, a alta velocidade, os comboios convencionais, os transportes rodoviários, uma estação rodoviária, temos que largar aquela que existe atualmente na Fernão de Magalhães, que inclusive é de gestão privada. Devia ser a própria Câmara, o próprio Governo a promover um espaço público onde todos sejam tratados da mesma maneira, convenhamos, porque isso é fundamental. Um operador privado, para poder parar na Fernão de Magalhães, depende da aceitação por parte da outra entidade privada. Estando a falar de operadores que são concorrenciais no mesmo espaço, não preciso dizer mais nada, por isso é preciso ultrapassar também este problema. Temos então um metro ligeiro que tem que estar presente, táxis, estacionamentos de diferentes tipos, estacionamento de curta e de longa duração, ou seja, os parques periféricos, mas também outras formas de mobilidade, como é o caso da bicicleta e de outros serviços, como o rent-a-car, car sharing, etc. Em frente, por favor. E dito isto, entram então finalmente no layout da Estação Velha, naquela que é a informação que eu fiz questão de ali pôr, aprovada em reunião de Câmara de 27/7, por isso muito recentemente, em julho, no final de julho passado, e é este o layout que nos é apresentado. Ou seja, temos ali uma zona ferroviária que está mais clara, em que são os cais, basicamente são mantidos aqueles que existem atualmente. Eu tive cuidado de ler a memória descritiva e não há, pelo menos, a intenção de intervir nesses cais, a não ser a criação de uma passagem inferior, como já vamos ver, e diria que a grande intervenção é efetivamente essa passagem inferior, requalificar um pouco as zonas das coberturas, requalificar o edifício atual, a criação de 2 novos edifícios, como já vamos ver a seguir, e depois a criação desta rotunda alongada, que fica completamente em cima da outra rotunda que já lá está, e o desvio da rotunda da rua Almeida e Sousa, que é desviada, por isso não sei se conseguem ver, eu não consigo apontar porque não tenho apontador, mas que é aquela rua que ali está junto àquela rotunda alongada e que é a antiga Nacional. Por isso, ela é desviada no sentido de Eiras e consegue-se arranjar ali um espaço, que é um espaço mínimo, para a introdução deste elemento de inversão de marcha. Por isso o funcionamento é este. Esta é uma zona terminal também do Metrobus. O próximo slide, por favor. Aqui ficamos com uma ideia geral da solução que nos é apresentada. Há então 2 novos edifícios, um frontal e que se destina a serviços dos caminhos de ferro português, da CP, mas onde também ficarão instalados os serviços do sistema de mobilidade Mondego, ou seja, da Metro Mondego, que vai largar a zona de Celas e que se viria a instalar nesta zona. Por isso, aquele edifício principal, um elemento extremamente alongado, como podem ver, tem uma parte central destinada ao público, mas depois o resto das alas laterais têm funções, diria, mais privadas de utilização dos próprios serviços. O edifício central terá uma cara lavada, haverá aqui diria, reabilitação geral e também alguma alteração de usos, na medida em que o primeiro piso terá, tanto quanto sei, algum comércio disponível. E depois, finalmente, o outro edifício que fica lá atrás, que é um edifício destinado aos serviços das infraestruturas de Portugal. Por isso, basicamente, temos a requalificação de um edifício e a criação de 2 outros muito voltados para apoio às instituições, em que todos eles são ligados através de uma passagem inferior que, convenhamos, ainda está em risco, porque ainda não há garantia total que ela venha a ser feita, nomeadamente se houver aqui algum tipo de complexidade de achados arqueológicos. Enfim, eu espero que sim, porque já que é o único aspecto positivo que temos em toda esta solução, espero que consigamos efetivamente avançar. Avance, por favor. Temos a seguir uma outra visão um bocadinho mais localizada, em que podemos ver a zona de inversão,
e o edifício um pouco mais alongado, este edifício principal, em frente. Ora bem, temos aqui, eu vou-me escusar a fazer qualquer comentário sobre a arquitetura do edifício, não tenho capacidade para o fazer, vou deixar que os colegas da arquitetura tirem as suas próprias ilações, mas é de facto um monumento extremamente longitudinal, tem apenas um piso de altura, por isso não tem uma altura exagerada, e é o sítio para todos os efeitos da recepção da entrada na própria estação. O próximo slide, por favor. Aqui temos um pormenor da entrada, onde as pessoas entram e apanham a escadaria, por isso a própria passagem inferior nasce nesta ala central, em frente. Esta é uma visão do interior, por isso já daquela ala central quando se entra, haverá algum comércio, como eu digo, e alguns serviços de apoio disponíveis neste mesmo edifício, mais comércio e alimentação, pelo que eu percebi. Em frente, mais uma outra imagem, até porque eu acredito que muitos de vocês ainda não tenham conhecimento destas imagens e por isso trouxe, porque esta de facto foi uma informação que nos foi facultada, em frente. E agora a visão da parte traseira, em que temos o tal edifício que vai nascer para suporte das infraestruturas de Portugal, com um pequeno passadiço pedonal que vai substituir um que já lá existe atualmente em madeira e que está enfim, a precisar de alguma manutenção, mas que é substituído por este. Até porque, em termos de orientação, o outro orienta para a passagem no nível atual que vai ser desativada. É o aspecto, diria, mais positivo de toda esta intervenção e que, por isso, naturalmente, tinha que ser redirecionado. Em frente. Ora bem, o que é que aqui está salvaguardado? Sem dúvida, esta ligação. A ligação Metrobus com a estação e com os parques de estacionamento traseiros está devidamente salvaguardada através desta passagem inferior, que quer queiramos, quer não, vai ter que ser feita. De outra maneira, eu não vejo qualquer mais-valia nesta solução. Aliás, as mais-valias são muito poucas, esta é de facto a única mais-valia que eu vejo nesta estação e por isso é fundamental que ela seja efetivamente construída. Mas, nos entretantos, não chega, não é? Em frente, há ligações de facto a cada um dos cais e vou-lhe pedindo que vá passando agora esta sucessão que são dos vários cais, mais um cais, com algumas zonas de espera e depois o interior da passagem inferior, mais, que são as várias ligações internas, em que se prevê então meios mecânicos, escadas elétricas ou mecânicas e também elevadores. Em frente, e é a saída então do lado das traseiras para o tal passadiço pedonal. Em frente, e esta é a imagem global do exterior, que aliás é a atual. Convenhamos, a parte traseira é exatamente a situação atual, por isso não há qualquer tipo de intervenção. Esta é a minha crítica, é que não se faz cidade. Limita-se, isto é uma intervenção extremamente pontual, na estação B, a cidade não ganha com esta oportunidade que mais uma vez estamos a desperdiçar. Em frente, e aqui uma visão da entrada para as infraestruturas de Portugal, para as instalações que mantêm este canto reservado a estacionamento das próprias infraestruturas de Portugal. O próximo. E agora aqui a componente crítica. O que é que falha? Porque aqui evidenciei o único aspecto, a única mais-valia que eu consigo encontrar. Falhamos aqui na ligação ao Xmetuc, na ligação à cidade, acima de tudo, e para mim a principal crítica é essa, isto não liga a lado nenhum, mas mesmo do ponto de vista funcional, e eu vou-me escusar a falar mais do ponto de vista funcional, não liga ao Xmetuc. Reparem que os circuitos que ali estão, são estes que eu ali localizei a vermelho, em que as pessoas não têm circuitos diretos. Por isso, estamos a falar de transbordos de pessoas que usam o comboio e que vão apanhar o Xmetuc, os transportes locais. Reparem o trajeto que lhes é oferecido. E agora, mais grave ainda, avancemos, por favor. Já agora, eu não disse, mas também o próprio Kiss and... Muito obrigada. Os táxis e o Kiss and Ride, como não tem espaço, isto é de tudo de tal maneira acanhado, como não há espaço para onde é que eles são transferidos, para o parque de estacionamento que fica do lado da passagem inferior, do lado de lá da passagem inferior. Não sei se estão localizados, mas de facto estamos a desviar um trajeto, quer dizer, um Kiss and Ride a largar com bagagens e tem que ser em frente à estação. Não pode ser transferido para um sítio em que tem que subir escadas, passar por uma passagem de nível pedonal e depois chegar finalmente à estação. E são críticas funcionais, absolutamente, diria, lógicas, em frente. E cá está a paragem do Xmetuc, não há abrigos,
E as pessoas para chegarem aqui têm um passeio, pasmem-se, de 1 metro. Quando a própria regulamentação, o Decreto-Lei 163/06, impõe a largura mínima de 1,5 metro. Mas, aliás, 1,5 metro não é nada para quem anda com bagagens. Por isso, 1 metro não é aceitável tão pouco. Ainda para mais, balizado com aquele muro de suporte que ali estão a ver, que separa a rua, mas entretanto é puxada no sentido oeste. Por isso temos ali uma baliza, diria que até do ponto de vista da segurança não é o melhor trajeto, mas é assim que tratamos o transporte urbano local. Em frente, ou então dá-se a volta por aqui, vai-se procurar a passadeira, não há prioridade em lado nenhum para chegar finalmente à paragem dos autocarros. Em frente, do lado traseiro, eu acho que esta imagem mostra tudo, porque levanta logo aqui a questão, então e os transportes urbanos? Todos aqueles operadores privados que vêm de Serpins, que vêm da zona da Pampilhosa, enfim, e que chegam aqui, e que, aliás, da Mialhada, da Figueira, de todos os sítios, autocarros suburbanos, regionais e até nacionais, onde é que ficam? Vamos continuar a tê-los na Fernando Magalhães? De facto, esse aspecto foi esquecido. Não está contemplado nesta solução. Não é aceitável. Avancemos? Claro que depois de crítica e de chamarmos a atenção, calma, está aqui a falhar uma questão absolutamente fundamental para a intermodalidade e para a multimodalidade, a Câmara apressou-se, enfim, um mês e tal depois, a vir com esta solução. Prontificou-se a estudar um terminal rodoviário para incorporar nesse cantinho que aí está pintado. Aliás, esta imagem é da própria Câmara Municipal. Chamamos a atenção que esta área é metade da área que tem atualmente a GAR da Fernando Magalhães. Por isso nunca poderá ser uma substituição, eventualmente em complementaridade, o que não é, por si, a solução que Coimbra precisa. Precisa efetivamente de uma substituição clara, aqui diretamente ligada a todos os modos de transporte. Por isso, e depois tem outra agravante, é que estamos a consumir alguns lugares de estacionamento que são absolutamente essenciais, porque hoje em dia aquele parque de estacionamento já está a funcionar a mais de 90% da sua capacidade, ou seja, já não tem reserva. Se formos retirar parte da sua capacidade, vamos ter aqui também um outro problema funcional. Em frente, e estou mesmo a terminar, o que é que falta? Falta muita coisa. Falta tudo isto. Ou seja, eu só vi uma mais-valia e vejo, de facto, muitas restrições inibidoras e, diria, muito preocupantes. A integração, acima de tudo, com a cidade, a oportunidade para ser feita a cidade, temos ali uma nova centralidade, novos serviços de apoio, a alta velocidade que me parece crucial e que vem em montes de dinheiro da própria União Europeia, grandes investimentos e que nos vão passar ao lado, a central integrada de transportes, como acabei de referir, porque aquela intenção da Câmara não chega, e depois todo um conjunto de serviços que naturalmente deveriam estar contemplados e também uma entidade gestora, porque parece que é um aspecto lateral, mas é fundamental. Quando temos um território onde temos Infraestruturas Portugal a defender os comboios, onde temos a Metro Mondego a defender o seu metrobus, onde temos a Câmara Municipal a defender o SMTUC, estamos aqui com entidades concorrenciais e não complementares, onde não se juntam sinergias e por isso isto não pode funcionar bem. É fundamental termos aqui uma entidade gestora. Em frente. E agora é os 3 últimos slides apenas para nos deixar a sonhar. Como aqui já foi dito e eu reitero, de facto já havia planos. Se não eram os melhores, alterassem-se, chamem-se os arquitetos, chamem-se os engenheiros, temos tanto saber na nossa cidade, porquê abandonar uma solução que foi efetivamente abandonada? Várias vezes eu já questionei a Câmara Municipal o que é feito este plano e simplesmente o que me dizem é que aquilo não chegou a ser aprovado. Mas a verdade é que a maquete esteve no átrio da Câmara Municipal e por isso só faltou mesmo a publicação em Diário da República. O PU estava feito, já tinha havido participação pública. E aqui fazia-se cidade. Aqui havia densificação do espaço, havia uma ligação da estação à cidade, tínhamos tudo devidamente contemplado, um plano do arquiteto catalão Juan Busquet, mas que de facto tinha pensado em todos estes pormenores. Em frente, são algumas fotografias da maquete que esteve disponível e a próxima, que é de facto o fim de um sonho, do meu ponto de vista. Coimbra sonhou devidamente e de forma integrada numa boa solução para a cidade, infelizmente ficou na fase, neste caso, do pesadelo, porque vamos ter uma solução muito, muito minimalista comparativamente àquilo que deveríamos e merecíamos ter.
Muito obrigada e peço desculpa por pensei que respondi. Muito obrigado, eu acho que trouxe aqui coisas fantásticas. É um bom mote. Mas não é só, eu só queria pôr a questão, é que trouxe-nos aqui conceitos básicos e eu pergunto porque é que muitos desses conceitos já não estiveram também na discussão, da discussão dos PDMs. Porque muitos desses valores da mobilidade, esses valores de passar a cultura de entendimento como é que se deve viver numa cidade de ambientes, têm que estar já construídos também em planos operativos, em planos diretores. Porque isto é um projeto específico, é um projeto, obviamente, que faz uma unidade operativa do ponto de vista urbano, mas há muitos dos seus valores que têm que estar discutidos. Eu não tenho visto esta discussão em quase nenhum dos planos diretores. Fazem só definições, índices e não construímos estes modelos. Não sei se concorda comigo. Integralmente. Vou pedir o último slide, que é apenas para nos deixar a refletir, que é o problema da participação pública. Que vem de encontro a isso que está a dizer, mas que de facto não há participação pública em Portugal, não há cidadania, não se faz cidadania. E de facto o plano municipal, o plano diretor municipal, os PUs, neste caso até era um PU, exatamente, faria todo sentido envolver a população. Como eu costumo dizer, é a única forma, por um lado, fazermos um plano que responda às necessidades das pessoas, diretamente, mas ao mesmo tempo a forma de as corresponsabilizar. Isto é muito importante. Quando nós nos envolvemos, e se não vamos à participação pública, tem que o assumir. Agora, não são divulgados devidamente em Coimbra estes processos de divulgação pública. E tem a ver claramente com uma Câmara que se fecha. Fecha-se em si mesma, que se convence que é capaz de responder a tudo e não ouve as outras pessoas. Aliás, um bom exemplo, ou um mau exemplo, é aquele que eu acabei de referir. Eu sou docente do Departamento de Engenharia Civil, sou vereadora na Câmara Municipal, faço questão de ter sempre intervenções construtivas. Isto não deve ser feito assim, se fizermos assim ganhamos francamente, e simplesmente ignoram completamente todos os comentários. E por isso a participação pública iria ser igualmente ignorada, mas ela acima de tudo não é fomentada, isto fique claro, não é fomentada. Neste momento estamos a rever o PDM. Fruto da nova lei de bases, o PDM está a ser revisto. Eu pergunto se alguém sabe que está a ser revisto. Porquê? Porque não há auscultação pública. Eu já perguntei pela auscultação pública e não vai haver. Estão a ser incorporados pelos valores que trouxe aqui. Foram belíssimos. É isso. Muito obrigado por essa Eu que agradeço e peço desculpa de facto mais uma vez pelo arrasto. Ora, foi ótimo. Obrigado, engenheiro. Bom, vamos passar então ao último conferencista, o arquiteto António Badeirinha, que também falará sobre esta problemática. Muito obrigado. Sou eu. Queria saudar o Dia Mundial da Arquitetura, queria agradecer à nossa secção regional do Centro o convite que me foi feito e reparem, eu já pertenci a vários órgãos da antiga secção regional do Norte, com toda a convicção e filos, e cumpri, enfim, um papel com toda a convicção e com todo o empenho, mas é a primeira vez que digo a nossa secção regional, embora já tenha trabalhado muito na obra. E, portanto, isso também me enche de orgulho e a possibilidade de trabalharmos em conjunto naquilo que já foi referido, que é a região centro, é uma região de cidades. Tem que deixar de ser um interior. Tem que ser polarizada pelas nossas cidades. Uma primeira rede de cidades que são as capitais de distrito, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Viseu, são cidades fantásticas, Castelo Branco, e depois uma segunda rede composta por Figueira, por Covilhã, Cantanhede, outras cidades, Ilhavo, outras cidades que são riquíssimas na região, e a elite metropolitana insiste em chamar-nos indiferentemente interior. Não pode ser. Temos que mudar este paradigma. E os arquitetos e os outros engenheiros e aqueles que connosco trabalham são essenciais para isso. Eu devo dizer que quero agradecer também, enfim, já agradeci ao arquiteto Carlos Figueiredo, quero agradecer à secção regional do Centro da Ordem dos Engenheiros. Este auditório, esta casa tem sido sempre aberta aos arquitetos. Eu posso testemunhar isso pessoalmente, já que estive várias vezes, quer ali, quer aqui, e, portanto, estou agradecido à secção regional do Centro da Ordem dos Engenheiros por mais esta possibilidade de aqui estar. Quero agradecer à senhora engenheira Ana Bastos e ao arquiteto, meu caríssimo amigo Carlos Antunes, pelo que disseram. Enfim, fazem com que eu tenha para dizer
não seja nada, porque eu estou inteiramente de acordo com o que foi dito. Vou pôr algumas imagens, não todas, porque mesmo algumas que trouxe já foram mostradas pela Sra. Engenheira Ana Bastos também, mas vou pôr algumas imagens, peço desculpa de em algumas delas ser telegráfico, mas também já sou o terceiro e último pessoa a falar e, portanto, não queria alongar-me demasiado. Quero que passasse, por favor. O espaço é um recurso, queria dizer isto, e não é só um recurso da região centro, nem em Coimbra, nem nas cidades da região centro. O espaço é um recurso mundial, é o recurso do qual menos falamos. Falamos muito da água, e bem, e todos eles falamos bem, porque é necessário falar da água, é necessário falar do ar que respiramos, é necessário falar da energia e das fontes de energia que utilizamos, mas quase ninguém fala do espaço. E nós somos 8 mil milhões de seres humanos à face do planeta. Não podemos continuar a fazer o favor, como foi dito pela Sra. Engenheira Ana Bastos muito bem, aos fabricantes de automóveis e morar em sítios isolados ligados por autoestradas. Isso já não tinha sentido, mas conseguia-se perceber há 70, 80 anos atrás, no pós-Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia isso não faz sentido. Não podemos ser inteiramente corretos do ponto de vista da nossa preocupação com o planeta quando falamos dos outros recursos e não ser quando falamos do espaço. Portanto, a densidade, que já foi referida pela Sra. Engenheira Ana Bastos, é essencial. As nossas cidades têm que se virar para a densidade. Há 100 anos atrás, viraram-se contra a densidade, por causa do higienismo, por causa da necessidade de nos protegermos das grandes epidemias que assolavam as condições insalubres de vida nos grandes centros urbanos. Hoje em dia, isso não acontece. Hoje em dia, nós conseguimos criar densidade com grande qualidade. Há imensas provas disso por todo o mundo. Em Portugal, e aqui não é só em Coimbra, eu digo que é um pouco em Portugal, essa visão ainda não existe. Continuamos a quantificar a intervenção nos centros das cidades pela densidade. Aqui só pode ser densidade X. Só pode ser a partir da densidade X, não até à densidade X. Porque temos que começar a densificar e os arquitetos e as arquitetas têm um papel fundamental nessa densificação. Porque são, juntamente com todos aqueles que contribuem para a qualidade do projeto, mas são eles que trabalham no espaço e são eles que têm a obrigação ética de se virar para a possibilidade de densificarmos o espaço. Obviamente, também como já foi dito, eu não repito, a densidade está inteiramente ligada à mobilidade. Nós podemos, quanto mais nos densificarmos, mais possibilidades, menos dispendioso é, mais sustentável é também sob o ponto de vista económico, termos os serviços junto a nós, termos a possibilidade de nos deslocarmos sem ser necessário ir em transporte individual. Os grandes produtores de petróleo e os grandes lobbies, por exemplo, nos Estados Unidos, é possível hoje encontrar nos estados produtores de petróleo, no Arizona, no Texas, é possível encontrar nas autoestradas, nas grandes highways, uma só fila, dentro das 4 faixas de rodagem para cada lado, uma fila que se destina a automóveis para mais de uma pessoa. E essa fila está sempre livre. Sempre, quase sempre livre. Portanto, as outras estão paradas, as que levam uma pessoa. Isto continua a dizer muito. Mas isto na Europa não devia ser assim. Nós devíamos estar mais à frente. Pedia para passar, se faz favor. Vou fazer-vos um bocadinho de história. Consciente destes problemas, peço desculpa, vou falar em nome de uma escola, da Escola de Arquitetura de Coimbra, e de algumas iniciativas que foram feitas e que são pouco conhecidas. Em 2003, fizemos o workshop de desenho urbano Coimbra, um novo mapa, que incidia sobre a periferia da cidade consolidada, correspondente basicamente à circular e englobando a curva, o meandro do Mondego. Qual era a ideia, qual era a intenção? Era densificar a periferia, densificar com qualidade a periferia, para tentar evitar que o que se passou e o que se está a passar, que é o sprawl suburbano da cidade, ou seja, toda a gente a viver desdensificadamente nos conceitos limítrofes e a usar a cidade, ainda fosse agudizado um pouco mais. Em 2003 fizemos o workshop que já foi aqui referido pelo arquiteto Carlos Antunes, inserções, que era a estratégia inversa. Era
emergir dessa densidade para o centro da cidade. Mas essa imersão tinha que ter uma estrutura. Qual era a estrutura? Era a linha do então proposto elétrico rápido, como eu gosto de chamar, mas que se chamava também metropolitano ligeiro na altura, para o centro. Porque era a partir daí que nós podíamos estruturar essa densidade a partir da linha, gerando procura. Pode passar, por favor. No Coimbra, o novo mapa, eu vou passar muito rapidamente. Em 2000, como se disse, há vários arquitetos. Eu vou dizer de cabeça, porque como eu calculava, não consigo ver daqui mas eu posso, portanto, na zona da entrada sul, junto à Portela, tínhamos o Manuel Graça Dias, saudoso, arquiteto Manuel Graça Dias, na zona dos Malheiros, o arquiteto Raul Estes Ferreira, na zona da Circular Norte, que na altura estava a ser ainda construída, não estava acabada, tínhamos o arquiteto Sérgio Fernandes, na zona da Estação Velha tínhamos o Manuel de Solá Morales, arquiteto tal como o João Mosquetes, da Barcelona em 2002, na zona do Estádio Universitário, Escola Silva Gaio, tínhamos o Manuel Galego, outro arquiteto espanhol, e finalmente na zona do cruzamento, da articulação entre Rossio e Lages, tínhamos o arquiteto Álvaro Cisa. Todos estes trabalhos tinham esse propósito de densificação da periferia, da cidade consolidada. Pode passar. Só deixo este aqui porque está relacionado com uma estação. Uma primeira estação proposta, que é aquela banana, passa a expressão, que Manuel Solá Morales faz ali na curva da linha do norte, criando uma praça, tirando de lá aquele macarrão absurdo que não serve a ninguém, nem o próprio trânsito rodoviário serve, como a engenheira Ana Bastos já falou, transformando aquilo numa praça urbana, desviando o tráfego rodoviário, porque o problema daquele nó está identificadíssimo. O problema daquele nó é que já na altura não a Infraestruturas de Portugal, mas a Direção de Estradas e a Junta Autónoma de Estradas imaginou aquilo como uma variante à cidade. E aquilo não é uma variante à cidade, aquilo devia ser um eixo de entrada, aquilo é uma porta da cidade. Pensaram uma variante, umas saídas para a cidade. Por isso é que gerou aquela... Pronto, mas isso é outra questão. Pode passar. Cá está uma maquete. Este workshop durou só uma semana, portanto, tem trabalhos muito rudimentares. Queria que pensassem nisto como pensamento, transferência de pensamento, transferência de conhecimento para a cidade, da qual os estudantes aproveitaram a presença durante uma semana destes mestres. E, portanto, as maquetes também são um pouco rudimentares, mas ao fundo lá se vê a pala, que não é a pala desta estação, a pala da estação, a frente para uma praça e a entrada norte. E obviamente o IC2 passa por cima, naturalmente. Há praças que são cortadas por viadutos, que são lindíssimas e que não atropelam ninguém. Pode passar. Depois disso, há um episódio que não é propriamente um workshop, é uma intervenção do Centro de Estudos de Arquitetura. Foi-nos pedida uma encomenda oficial, foi-nos pedido pela Universidade e pelos hospitais da Universidade de Coimbra para estudarmos a possibilidade da inserção urbana do metro Mondego, ainda o elétrico rápido, ainda o metro ligeiro, nos hospitais da Universidade, tal como dizia a senhora engenheira Ana Bastos. Pode passar. E foi... Não, desculpe, este não é esse trabalho, este é ainda outro anterior. Foi quando nós percebemos, quando nós no Departamento de Arquitetura percebemos que havia sensibilidades mais patrimonialistas que poderiam estar numa posição de obstaculização acerca da possibilidade do canal da linha do hospital. Nós sabíamos que a linha do hospital é uma dos tentáculos do sistema, sob o ponto de vista económico, não é? Portanto, a linha do hospital é que irá ter maior procura. E, portanto, fizemos esta apresentação na Câmara Municipal da altura, e a partir daqui pode passar. Analisámos diversas enfim, situações urbanas densas em que a infraestrutura, precisamente para se juntar a essa densidade e para tornar mais sustentável, foi furar alguns
núcleos urbanos. Aqui ainda estava muito denso a zona do Bota Abaixo, nesta altura. Isto foi em 2003, se não me engano. Pode passar. Pode passar. Nós estudámos então 2 cenários para esta possibilidade. Um desses cenários é o que praticamente decalca o que foi feito, é o que está agora previsto. Pode passar, com bastantes mais demolições do que nós prevíamos, mas pronto, são os alçados afetados na altura, pode passar. Este era o primeiro cenário, que era a criação de um tubo de sombreamento, era uma espécie de passar o tubo do metro para a superfície e criar ali um elemento urbano de articulação onde se situavam as paragens. Pode passar. Aí está. Aí abria diretamente e o que nós íamos ver na Rua da Sofia não era propriamente a fachada do edifício e o transporte público a entrar por baixo, mas era uma galeria há século XIX, onde o próprio elétrico rápido entrava e onde as catenárias podiam estar propostas. Pode passar. Aí está a entrada na Rua da Sofia. Este é o cenário A. Pode passar. Está agora estudado com outro grafismo. Pode passar. E o segundo cenário, que é o que se aproxima mais, que é realmente refazer os tecidos quase todos e deixar o estritamente necessário para a passagem do elétrico rápido, e sendo que a relação com a Rua da Sofia era então o tal edifício ponte, que hoje está vigente, e penso que também, eu também já na altura, esta era a solução que mais me agradava. Fizemos estas propostas, devo dizer, todas estas propostas, é uma coisa que eu gostaria de dizer, em todas estas propostas a Câmara Municipal esteve presente, em todas estas propostas o Metro Mondego esteve presente, consequências pode ter, mas também nunca nos chamaram para nada, tal como a senhora disse. Portanto, pode ter tido consequências, e teve algumas, eu creio que esta é uma delas, a outra já vou falar à frente, mas nunca nos chamaram para nada. E, sobretudo quando foi para a decisão de passar ao Bus Rapid Transit, também nunca nos disseram absolutamente nada. Pode passar. Esta é então a tal solução. Os edifícios que estão a tom mais ocre são os edifícios que se reconstruíam para tentar recriar os tecidos históricos. Pode passar. E fizemos também algumas maquetes, embora rudimentares, mas isto é a entrada do tal edifício ponto, que fazia ali também o acerto das Cércias entre a Rua da Sofia e depois a zona da Câmara. Pode passar. Esta é a planta ao nível do solo. Nós vemos a tracejada dos edifícios. Eram vários edifícios ponte, não era só o da Rua da Sofia, também havia um a demarcar a Rua Direita, porque é uma linha histórica essencial e o seu traçado é absolutamente necessário para a compreensão dos tecidos urbanos ancestrais. Pode passar. Depois disso fizemos então o inserções, que já foi aqui dito. Eu vou passar também muito rapidamente. Esta equipa que juntou cá, este workshop tem características muito diferentes do que eu falei anteriormente. Os arquitetos vinham para cá, tomavam conhecimento, ouviam uma série de palestras sobre a cidade, inclusivamente dos técnicos da Câmara, inclusivamente dos técnicos da Metro Mondego, e depois iam 6 meses para os seus escritórios, enviavam os trabalhos e depois havia uma sessão final de maquetes e de apresentação ao público e às pessoas, numa altura em que Coimbra também foi Capital Nacional da Cultura em 2002 e foi inserido na programação de Coimbra Capital Nacional da Cultura em 2002. Pode passar. Junto à Portela, portanto, a primeira equipa a trabalhar na inserção urbana das linhas, que aqui tratavam-se mesmo de linhas e de catenárias, porque era um elétrico rápido, era um metro ligeiro, na zona da Portela, também da densificação e da articulação entre a cota baixa do rio e a cota acima da entrega das pontes, o António Belém Lima. Pode passar. Tenho que passar bastante rápido. Aqui está a maquete proposta pela equipa do António Belém Lima. Todas elas se pautam pela densificação. O José Manuel Gigante vai definir aquilo que hoje está estabelecido como sendo a paragem do Val das Flores, ali na zona
entre precisamente o entroncamento do Val das Flores e a zona da encosta da Quinta da Romeira, definindo essa articulação em dois níveis, em duas cotas, através de uma ligação mecânica. Hoje está prevista uma ligação de uma rampa que nunca mais acaba, como as passagens superiores das autoestradas suburbanas. E pode passar, ainda não estava prevista nesta altura o chamado desvio da Sol 1, não é? O ramal da Sol 1, ou seja, decalcava exatamente a linha da antiga automotora. Pode passar. Depois Peter Kinnan, um arquiteto israelita que trabalhou a Sol 1, digamos que o que faz o Peter Kinnan é a consolidação de toda a zona sul da Sol 1, que na altura estava como um vazio urbano. Aliás, Coimbra deve ser das cidades que tem mais terrenos sobrantes, que ninguém sabe, mais baldios, que não estão urbanizados. E estes eram claramente aqueles, e ainda são, porque, como vamos ver, não está nada previsto, como disse a senhora engenheira, também não está nada previsto para estes terrenos que estão aqui. Coimbra não há terrenos. Não há terrenos. Coimbra é a cidade com mais espaços vazios. Estão todos vazios, e está-se a desdensificar a olhos vistos aos nossos olhos. Pode passar. Cá está aqui a proposta de uma alameda com edifícios para também valorizar a procura, não é? Obviamente que nós temos que densificar junto à linha sempre para viabilizar a procura, se não torna-se inviável e a solução não é sustentável. Não sei se isto está a ser previsto, creio que não, porque mantém-se o PDM, mantém-se as densidades máximas, mantém-se as zonas centrais, que a história que valorizou aqueles espaços como património da humanidade nos deixa 5, 6 pisos às vezes, e nós quando construímos 2 pisos, um mais outro em cima, a deixar às vezes a ver, como em Santa Clara, a deixar a ver os muros de suporte que estão atrás dos edifícios, são mais altos que o próprio edifício. Isto é uma coisa inconcebível em qualquer situação. Pode passar. São algumas imagens. Agora pode passar. O Eduardo Bruto, outro arquiteto de Barcelona, 92, faz o Parque da Arregaça, não é? Portanto, o Vale da Arregaça, obviamente, que é um vale de uma ribeira, de um afluente do Mondego, de um rio, que é um afluente do Mondego, tem que se transformar num parque urbano, mas não é deixar o que lá está, não é deixar as silvas e as canas, isso não é um parque. É transformar paisagisticamente aquilo num espaço vivido pelas pessoas que moram à volta. É tão simples como isto. Isso não pode ser deixar as silvas. O PDM de Coimbra está cheio de zonas verdes, que são canas e silvas, e que são zonas de intervenção. Reserva ecológica, pelo amor de Deus. Reserva ecológica é uma cidade inteira. Não são canas e silvas para onde ninguém vai, nem ninguém pode passar. Não é? Portanto, o que se fazia aqui era o tratamento desse parque. Pode passar. Pode passar. São esquiços e desenhos do próprio Eduardo Bruno. Pode passar. Manuel Garça Dias, com a sua visão, a sua saudosa visão utópica, entre o utópico e o testemunho de paixão pelas cidades, que deixou muitas saudades ainda o ano passado, foi o seu falecimento, que a mim particularmente me entristeceu, gostava de o homenagear aqui também, faz da estação do parque a ligação à alta universitária, através de um funicular suspenso. É uma proposta arrojada do ponto de vista paisagístico, talvez a mais arrojada de todas estas, a par com a dos MPMBB, que vamos ver à frente, e pode passar, há um funicular suspenso que leva as pessoas do parque diretamente até ao Polo 1, por cima do Botânico, sobrevoando o Botânico. Ele estudava, não escondia os seus impactos visuais, e até paisagísticos à distância. Pode passar. Aí está. É uma marca na cidade. Era um novo landmark, se quiserem, e era a possibilidade de fazermos da estação do parque, simultaneamente, a estação do Polo 1, que a senhora engenheira tanto identificou. Mais à frente, pode passar, MMBB, Milton Braga e Marta Moreira, arquitetos de São Paulo, que aqui estavam juntamente com o Fernando Melo Franco, que mais tarde veio a ser o vereador do município de São Paulo, responsável precisamente pelos transportes públicos
da cidade. Mais tarde, aqui ainda era muito jovem, neste momento é um político brasileiro da questão urbana, talvez dos mais influentes do ponto de vista da urbanidade e da importância das cidades neste contexto. Faziam nada mais, nada menos que da ponte do comboio uma estação. Eu quero dizer que os MMBB, juntamente com o Paulo Mendes da Rocha, trabalhavam imenso para os caminhos de ferro de São Paulo, portanto faziam a maior parte das estações, tinham uma experiência incrível no desenho de estações, quer dos caminhos de ferro de São Paulo, quer do metropolitano, e a própria estação era desenhada dentro da ponte, era uma ponte coberta que tinha esse caráter de estação e tinha, em baixo, se podem ver, articulava-se na perpendicular com os transportes e com o interface com a Metro Mondego, do outro lado com os autocarros e com os táxis, e era era uma estação suspensa numa ponte. Pode passar, aí está, vem a ponta sul e a ponte mais à frente, a ponte ferroviária, que assim ficava transformada em estação. Lá está à frente mais a densificação que é necessária para uma porta urbana, que não é a saída para um subúrbio, como está previsto. Pode passar. Lá está o açude e à frente. O Eduardo Souto Moura trabalhou à frente ribeirinha também, a criação de uma nova urbanidade sem o comboio, que é um tema absolutamente fabuloso em qualquer sítio, que aqui, pelo que eu sei, também não está a decorrer, não está a ser feito. Pode passar. Está a proposta do Eduardo Souto Moura, no fundo, também gerando outro tipo de densificação, gerando sempre mais espaço para a construção. Pode passar. Um esquiço, um desenho do próprio Souto Moura. Outro desenho. Mancilha e Tunhon. O Luís Mancilha, também o saudoso Luís Mancilha, que faleceu entretanto, e o Emílio Tunhon, uma dupla de arquitetos de Madrid. Talvez o trabalho mais conceitual deste contexto. Enfim, era uma espécie de homenagem à intervenção da arquitetura em meio urbano. Pode passar. Iam procurar edifícios icónicos, estávamos na altura dos ícones da arquitetura e das cidades icónicas, iam procurar edifícios icónicos um pouco por toda a Europa e fazer daquele espaço uma espécie de museu, de exposição desses edifícios icónicos. Portanto, é um trabalho muito mais conceptual, propriamente uma possibilidade de intervenção direta. Pode fazer. No entanto, deixavam a tal ideia da manutenção da rua direita com os edifícios ponte também, o elétrico rápido a passar, as grandes personagens a utilizar ali a rua direita, o Joseph Beuys e o Albert Cisa, e aqui está o edifício ponte que eles próprios propõem em segunda análise, um pouco à imagem de que os arquitetos conhecem do Museu de León. O Museu de León, que também é deles, não é? Portanto, era uma espécie de imagem do Museu de León criado. Pode passar. A zona da Praça da República Sereia, quando o elétrico rápido, por impossibilidade de subir a Lourenço Almeida Azevedo, ainda ia dar a volta, servindo assim a universidade, que agora não serve, pelo menos enquanto não houver ligação mecânica entre a praça e a universidade, ligação eficiente e mecânica. E aproveitava para repor a axialidade barroca do Jardim da Sereia, que foi muito prejudicada pelas intervenções do século XX, pese embora tudo aquilo que elas têm de memória coletiva, que eu também sinto e também sou tenho uma grande paixão pelo Campo de Santa Cruz, mas na verdade o Campo de Santa Cruz destruiu o Parque Barroco da Sereia, o Parque de Santa Cruz. E assim como a chamada Casa da Cultura, que também aqui aparecem esses dois elementos e nós percebemos o desenho barroco tal qual ele estava na sua essência, aproveitando para fazer passar uma coisa que não perturba esse desenho barroco, que era o metro atravessar um parque. É a coisa mais comum por as cidades da Europa. São metros ligeiros de superfície a atravessar parques que são perfeitamente coordenados com essa possibilidade. Aproveitava também para reurbanizar
e reordenar o espaço da penitenciária, como se vê ali, densificando, deixando a monumentalidade do edifício principal e criando uma nova frente urbana para a Rua de Tomar, que seria apoiada também pela procura do metro. Pode passar. Está o outro desenho. Pode passar. Um desenho do Alexandre Alves Costa, a passagem na penitenciária. E, por fim, finalmente, junto à Alameda Armando Gonçalves, uma intervenção do Manuel Mateus e de Francisco Mateus, que é, no fundo, refazer uma frente urbana para a Alameda, ali articulando-se com o pediátrico, com o antigo pediátrico, com os 10 celas, e com a própria Cruz de Celas. Na altura ainda não havia lá aquelas intervenções que estão feitas agora, e criando uma axialidade intensa, uma axialidade visual muito bonita na Gulbenkian, que neste momento não tem. Outra coisa interessante é que a Gulbenkian, que é uma rua que vale o que vale, mas que é uma rua neste momento com uma fluidez de gente e de centros comerciais, etc., remata em duas empenas. Fizeram uma intervenção, mas ela continua a rematar em duas empenas. Eu acho que parece... Não sei, eu não consigo perceber como é que isto é possível. Bom, vamos passar à frente. Aqui está o esquiço do edifício proposto para a Alameda Armando Gonçalves, pelo Manuel Mateus e Francisco Mateus. Pode passar. Finalmente, portanto, estes dois grandes workshops cumpriam esta missão de a periferia mais próxima da cidade consolidada e entrar dentro da cidade com densificação e com arquitetura. Pode passar. Agora sim, foi-nos encomendado o programa preliminar, foi-nos encomendado pela Universidade de Coimbra, pelos hospitais da Universidade, o programa preliminar para a inserção urbana do metro Mondego, ainda como elétrico rápido, tudo isto, em 2004. Pode passar. Foi uma equipa cujos coordenadores, para além de mim, era o arquiteto Gonçalo Birne também, os arquitetos eram o Gonçalo Canto Muniz, o Armando Rabassa, tinha como os arquitetos mais jovens a Vera Pinto, o Eugênio Borges, o Manuel Oliveira, que não é tão jovem, mas ainda era alucinante nesta altura, e como consultores de mobilidade a Transitec Portugal, que eram na altura os engenheiros consultores de uma empresa suíça que estavam a trabalhar no metro sul do Tejo, e o engenheiro Paulo Correia também. Pode passar. Pode passar. Na verdade, eu só tenho este slide, há muitos outros, mas o que eu queria dizer é que esta foi a primeira vez que se propôs, desculpem, eu não gosto muito de dizer isto, quem me conhece sabe que eu não gosto de dizer isto, mas é preciso que se diga, foi a primeira vez que se propôs que a linha de metro passasse na nascente do hospital, porque o que estava previsto, tal como a senhora engenheira referiu, era essa rotunda, mas era metê-lo naquele buraco onde está o edifício São Jerónimo. Eu tinha um amigo, também engenheiro de transportes, que dizia que quando o metro for para ali nunca mais lá sai. Descia de tal maneira lá para o fundo que não servia a ninguém, e portanto nós tentámos urbanizar o espaço de ligação ao hospital, criando uma alameda claríssima e não aquele serpentear de edifícios, fazendo a primeira paragem, que é aquela que se vê ali junto ao edifício, a primeira paragem que se vê na linha, que servia também o Polo 3, porque nós fazíamos a articulação com o Polo 3, e depois a segunda paragem já servia diretamente ao hospital. As paragens estavam um pouco juntas, mas na altura chegámos à conclusão que era interessante poder ter essa junção, porque a última paragem era o... Mas deixávamos ainda aí aberta a possibilidade, que na verdade veio acontecer, de seguir até ao pediátrico. Fazíamos também um novo edifício para o ambulatório, que, como sabem, o heliporto do hospital está ameaçado, porque o plano de aproximação foi construído, não é? Construíram dentro do plano de aproximação, portanto construímos nesse novo edifício, onde o heliporto ficaria na cobertura, que era um edifício diretamente ligado com as urgências, para essa possibilidade. Este plano também esteve exposto no átrio do hospital durante muito tempo, mais tarde veio a ser abandonado, portanto, também previa a ligação com a cota da Avenida Bissaia Barreto,
previa a construção de um edifício para alojamento das famílias, etc. Uma série de combinações. Pode passar, também estou quase a acabar. E agora queria deixar para terminar, depois desta apresentação, de todas estas atividades que foram já propostas e que fazem parte daquele leque de conhecimento que todos os meses, todos os anos, diria eu, mas todos os meses, vai para o lixo, porque esta cidade não o aproveita, e que a senhora engenheira já se referiu, eu não vou reiterá-lo. O que é que nós temos hoje? Pode passar. Estas são as minhas dúvidas, devo dizer que são dúvidas intensas. Temos um estudo de inserção. Eu devo dizer que todos estes elementos, dou razão à senhora engenheira, não há transparência, todos estes elementos fui buscar à Agência Portuguesa do Ambiente, que todas as entidades licenciadoras é a mais transparente de todas, e põe lá isto. E, portanto, eu quando quero alguma coisa, desde que já tenha sido alvo de proposta de declaração de impacto ambiental pela Agência Portuguesa do Ambiente, está lá. Isso quero agradecer aqui vivamente e em público à Agência Portuguesa do Ambiente por essa transparência, porque não encontramos em nenhum outro lugar. Podemos andar à procura, vemos projetos de tudo e mais alguma coisa em todos o lado, menos as coisas que se passam no Coimbra. É um projeto de desenho de chão, o que está neste momento para o Metrobus. É um projeto minimalista, porque só inclui o desenho de chão numa faixa que nunca ultrapassa, ou raramente ultrapassa, como vamos ver, os 10 metros para além do canal do Metrobus, e resolve pontualmente cada um dos problemas de trânsito com a semaforização, como está aqui, como é aqui visto. Isto é, a saída, a passagem por baixo do tal edifício ponto que nós vemos aqui. Aliás, deixe-me dizer que no Olímpio Nicolau Rui Fernandes não é possível, não sei como, não foi possível arranjar uma faixa dedicada para o metro descendente. A faixa do metro descendente, do Metrobus, colide e coincide com o trânsito automóvel e com o estrutura. Pode passar. Há uma exceção a isso, que é na variante da Sol 1, a Praça 25 de Abril, em que eles, enfim, abrem um bocadinho mais o leque. Como não conheço o projeto de execução, não sei, não faço a mínima ideia do que é que isto vai ser. Colorido é, de certeza, e, portanto, aqui vão um bocadinho mais além e trabalham um bocadinho mais esta inserção. Mas é o único espaço onde isso acontece. É o único em todos os... Pois não é para construir, não, é para pavimentar, é desenho de chão, é só desenho. Pronto, já não é mal. Eu pensava, como isto vem assim, eu pensava que eles tinham a fazer tudo. Pode passar. Portanto, já foi falado aqui, quer o Val da Arregaça, que está ali, com a estação de Santa Isabel ou da Rainha Santa, com a estação da Arregaça, com uma zona verde, que é os tais canas e silvas, onde ninguém vai, ninguém consegue andar, não é público o espaço, que é definida no PDM, não sei, e preocupa-me imenso o que é que vai acontecer ali, preocupa-me imenso. Tanto mais que pode passar, pronto, nós temos, não vou referi-lo outra vez, temos a tal estação suburbana, poderia ficar em qualquer outro sítio da linha do Norte, mesmo nos sítios onde não para o Alfa nem o Intercidades, portanto seria uma ótima estação para qualquer uma sem desprimor para nenhuma das localidades que fica servida pela linha do Norte, e pronto, e aqui vamos ser essa localidade. No fundo, aprovando esta estação, fazendo esta estação, vamos ser essa tal localidade distinta na linha do Norte. Portanto, é uma estação suburbana, que tem uma intervenção minimalista, faz um túnel, também era melhor que não houvesse um túnel, era melhor que fizesse a intervenção na estação, já esteve previsto fazer intervenção na estação e deixar as pessoas a atravessar as linhas. Mas agora fazem um túnel, portanto estamos imensamente gratos à infraestrutura de Portugal, porque vai fazer um túnel na estação de Coimbra B. Pode passar, já foi mostrado, portanto um projeto urbano. Os projetos urbanos estão devidamente estudados, as suas categorizações, as suas tipologias, estão estudados, aliás, por um dos arquitetos que esteve cá no primeiro workshop, no Novo Mapa, por Solá Morales, implicam variadíssimas coisas, as mais importantes das quais são articulação e coordenação
através da gestão do plano, que devia ser a Câmara Municipal neste caso, ou Infraestruturas de Portugal. Neste caso, este plano foi encomendado pela REFER, deve-se dizer, não foi pela Câmara, foi pela REFER, e a REFER entregou de mão beijada este plano à cidade. O que é que tem que fazer a gestão urbana? Tem que articular as diversas entidades. Obviamente não vai fazer isto é para a Câmara Municipal fazer do princípio até ao fim. Isto já não cabe na cabeça de ninguém. Isto é para dinamizar a intervenção privada. É uma estação que prevê a possibilidade de intermodalidade não só com os autocarros, com o metrobus, ou o que quer que seja de estruturante na cidade, com os táxis, mas também de intermodalidade entre a alta velocidade e as linhas atuais. Prevê uma nova centralidade para Coimbra, prevê um novo centro para Coimbra, que é simultaneamente a sua porta. Coimbra é das cidades que, talvez das 10% de cidades na Europa, que não construiu centralidades de raiz. Não construiu nenhuma centralidade de raiz. Todas as cidades constroem as suas novas centralidades, ou alongando as existentes, ou criando novas noutros locais, como as estações de caminho. E, portanto, dou inteira razão à senhora engenheira. E o último slide, pode passar, são os desafios que há a vencer. Eu quero ser otimista, quero acreditar que estão a pensar neles, quem quer que seja que não põe os projetos online para nós os podermos ver, seja o sistema de mobilidade de Mondego, seja a Câmara Municipal. Por exemplo, estudar entre o BRT e um elétrico rápido qual será a sustentabilidade de um e outro a 10 anos. Não é agora. Agora nós sabemos que é muito mais caro construir catenários. Eu estou a falar só em meio urbano. Digamos, do Alto São João até a Coimbra B e do Arnado até ao Hospital. Qual é a sustentabilidade do bus Rapid Transit quando as tais baterias forem à vida? Peço desculpa pela expressão. Qual é a sustentabilidade do próprio material circulante? Nós vemos material circulante de elétricos rápidos com 20, 30, 40, 50 anos e ainda moderno em qualquer cidade da Europa. Os metrobus daqui a 40 anos estão bons? Temos que os mudar todos? Temos que estudar a sustentabilidade daqui a 10 anos. Isso não foi estudado. Creio que não foi. Eu, pelo menos, não vi nenhum estudo sobre isso. Os SMETUC não estão a ser pensados. Os SMETUC já não são uma rede. Já não são uma rede. São uma manta de acrescentos. Vai para ali, vai para lá, sai dali, vai para aqui. É um labirinto de coisas que ninguém entende. Nem a própria procura, nem a população entende quando é que um SMETUC tem que andar sempre a perguntar ao homem que vai a conduzir. O SMETUC aqui tem a possibilidade de se refazer. Não como concorrente do Metrobus, obviamente, já foi dito, mas não podem ser concorrentes. A intermodalidade não é entre concorrentes, é entre complementares. E, portanto, o SMETUC tem que pensar nos rebatimentos do Metrobus e não pensar em ser o grande concorrente que agora ganhei porque tenho mais procura do que a Metrobus. Isso acho que não está a ser pensado, ou pelo menos está a ser pensado, mantém-se no segredo dos deuses. E, finalmente, é necessário articular projetos urbanos, não só como aquele enorme projeto urbano do João dos Pedros, ao longo da linha, mas todos, e mesmo que sejam pequenos, é preciso pequenos, grandes e médios projetos urbanos ao longo da linha. Nós temos que perceber que cidade é que queremos. Não pode ser mais casuístico. Não pode ser chegar a olhar para um túnel e dizer vou passar por aqui por baixo e não pensar nas consequências restantes. Eu posso dizer amanhã vou abrir este túnel mais 5 metros e já fiz uma grande coisa. Isso é pensar pequeno. Isso é pensar pequeno. E as cidades nunca se fizeram a pensar pequeno. Muito obrigado. Obrigado, Andrinha. Eu, se calhar, colocava uma questão que me pareceu muito interessante dentro das vossas comunicações. E começava por dizer que, permito-me isso, na nossa slogan, na nossa campanha, para a secção regional norte, nós dizemos que isto só lá vai com todos. É a nossa palavra agora. E parece que isto realmente só lá vai com todos. E quando eu digo todos, diz com arquitetos, engenheiros, autarquias. E não é isso que está a acontecer. Eu, há uns 2 anos, 3 anos, talvez, assisti a uma conversa muito engraçada do Manuel Salgado. Estava a ser entrevistado de uma maneira muito informal. E ele dizia que muito das soluções que tinha encontrado para a cidade de Lisboa, e a cidade de Lisboa reconhece-se que nos últimos anos consegui encontrar alguns caminhos bastante interessantes. Ele dizia muito daquilo que nós temos vindo a concretizar na Câmara vieram
ideias vieram da faculdade. Quando eu dava aulas com os meus alunos, nós explorávamos várias coisas. E eu não tenho hoje qualquer medo de dizer isto. Muitos dos conceitos que construímos na Câmara vieram dessa reflexão. Quer estas duas trouxeste hoje aqui, quer a engenheira, realmente são reflexões profundíssimas e que tem que ser, quase que eu diria que precisávamos de um vereador que estivesse a ouvir e que tivesse esse flow, esse super vereador que pudesse orientar e pudesse pegar em todo este saber. É uma pena que aquilo que nós ouvimos hoje é tanto saber, tanta informação, como é que se dá a possibilidade de alguém não ouvir. Portanto, isto efetivamente só lá vai com todos e se alguém aqui se limitar, nós não construímos cidade. É evidente que os desafios que estão aqui são muito importantes, esta densificação da cidade e da sua mobilidade, como é que nós resolvemos isso? Até porque isso pressupõe ritmos de transformação muito grandes, pressupõe também ritmos de transformação dos atos de planeamento, que são hoje, que estão a funcionar um bocado à revelia daquilo que aqui hoje foi dito e que muitas outras coisas são ditas. E, portanto, nós precisávamos, no fundo, encontrar um modelo, este modelo de poder articular, dizia Manuel Salgado, este saber das faculdades, este saber das investigações, dos workshops, de cada um de nós nas suas profissões, para trazer, efetivamente, para quem tem a decisão. E, obviamente, quem tem muito parte da decisão são as autarquias. E, nesse aspecto, aquilo que eu posso dizer é que vou fazer este desafio, está aqui o engenheiro Francisco Afonso, dizer que é evidente que nós, ordens, temos de estar muito presentes nestas discussões. Não podemos vir a discutir isto a posteriori. Temos que realmente encontrar um modelo. Agora somos nós que temos que encontrar um modelo e antecipar os problemas para tentar, pelo menos, colocar também na balança esta reflexão profunda. Porque senão só estamos depois a ir a acudir. E o acudir já, muitas vezes é tarde, até por razões políticas. Muitos deles não querem dar braços a torcer e, portanto, continuam com o seu erro. E o erro é sistemático, de uma maneira geral. Mas isso não é só nesta autarquia, passa a ser muitas autarquias. Mas nesta, obviamente, depois destas reflexões de 2003 e até agora, dá a impressão que tudo pouco não conta. Hoje desta informação não conta. Eu, obviamente, que fico muito satisfeito por esta sessão. É uma sessão extraordinária, é uma sessão de muita informação. E, de algum modo, também é uma sessão que me diz, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar com os engenheiros, vamos trabalhar entre arquitetos, vamos divulgar isto. Vamos construir um novo modelo de participação e de futuro, porque a sociedade precisa. O Sr. Engenheiro há bocado falou, as sociedades hoje são as sociedades que são mais sacrificadas, aquelas que vivem na periferia, aquelas que vivem numa zona. Porque eu também não tenho dúvidas que, por exemplo, que as cidades hoje, eu costumo dizer lá em casa, quando a pessoa entra numa cidade, está logo a gastar dinheiro, porque as cidades são caras. As cidades, a pessoa para se sentar, elas só se sentam dentro do café, consome-se. Não é? Há muitas cidades que são mal estruturadas hoje. E, portanto, as cidades hoje pressupõem públicos também mais, economicamente, mais favoráveis. E, portanto, temos que construir novas sociedades, novos modelos. E é evidente que esta ideia da densificação também passa por isso. Passa por ter sistemas de mobilidade, sistema de atratividade, que garanta que a pessoa pode chegar também com segurança e com economia. Isto tem que ser muito bem ponderado. Estamos apenas a ter aqui uma imagem utópica e ela depois não se construir para essas comunidades mais desfavorecidas. E por isso, eu acho que é que temos que discutir isto muito, muito atrás, não é? Obviamente as faculdades, os departamentos são fundamentais, têm que ter essa agilidade e têm que estar articulados connosco com as ordens e as ordens têm que dar aqui um contributo. Faço este desafio, para vamos trabalhar no futuro para que as cidades sejam mais felizes e que nós possamos ajudar todas essas comunidades mais marginalizadas. Eu não sei, do ponto de vista do Zoom, se agora passo para a cadeia de convidados. Mas nesta sessão ninguém pode entrar agora para a discussão. Não faço ideia se é assim. Não, pronto. Eu já agora também aproveito primeiro para agradecer uma vez mais aos convidados, fantásticos, gostei imenso. É para nós também uma honra poder ter contado com esta primeira sessão. Uma vez mais, muito obrigado por estas seleções. E agora convido também todos os arquitetos para no dia 10, que é já no sábado, pelas 17 horas, 15 horas, estarem em Aveiro, num edifício que foi construído por Fernando Tábua, para assistirem a uma comunicação sobre como é que a obra foi reabilitada pelo seu filho. E vamos falar também sobre a arquitetura. E vamos falar também sobre a paisagem urbana e sobre a Ria da Aveiro, que tem muita graça. Muito obrigado, uma vez mais. Foi um grande gosto. Obrigado por terem contribuído para este dia magnífico.